Takemichi Oiro é aquele cara bem azarado, que tá sempre se lascando. Toda vez que ele tenta subir alguma torre mágica, cheia de monstros bizarros e grandes armadilhas, de deixar qualquer um tremendo, ele acaba morrendo de algum jeito bem humilhante. Só que tem um porém, ele revive graças à sua habilidade de renascimento infinito. Só que o barato sai caro. A cada vez que ele volta à vida, ele fica um pouco mais fraco, perdendo também seus pontos de habilidade. Olha a encrenca que esse cara se mete. Ele já tá ficando todo lascado, mas continua nessa vida, ou melhor dizendo, mortes. Mas ele continua tentando subir essa torre. Depois de morrer pela 7ª vez, já com seu orgulho no chão, ele finalmente ganha uma habilidade diferente, a inversão. Esse poder transforma todas as penalidades que ele recebe em bônus. Agora, cada morte, ele fica mais forte. É tipo um Highlander invertido. Com esse buff inesperado, Takemichi decide que vai mandar ver e chegar até o topo da torre, destruindo monstros e armadilhas no caminho. Mas a vida, ou a morte no caso dele, não é fácil. Ele ainda tem que aguentar morrer várias vezes para dar conta dessa jornada. Será que ele vai conseguir ou vai ficar preso nesse ciclo doido para sempre? Só subir na torre para saber. Vambora? No último vídeo, a gente conseguiu a incrível marca de 300 inscritos em apenas 2 dias. Vocês são incríveis! Será que esse vídeo vale ser um inscrito? A história se inicia com um cara correndo todo lascado, mas o corpo dele não consegue responder direito e ele não quer morrer ali, mas do nada ele cai e continua se lamentando que tudo de ruim só acontece com ele. Ele tenta se rastejar, mas o corpo não tá respondendo e a espada já cai lá longe. Ele então começa a se levantar, tentando encontrar alguém que possa ajudar ele. Esse cara é Takemichi Yoshito, um caçador de baixo nível coitado, desafiante da torre. Lá atrás dele tem um bichão caminhando a passos bem lentos. Esse cara é um demônio de elite. Ele então se levanta e pega sua espada, dizendo que ele é um fracassado ainda e agora vai de base. Esse cara passou a vida inteira sendo atormentado e desprezado por todos. Ele começa a dizer pro bichão finalizar ele logo. Afinal, ele não está satisfeito ainda. Ele então grita pro bicho que não vai desistir e manda ele vir pra cima. O bichão continua caminhando bem lentamente para finalizá-lo. E ele continua dizendo que todo mundo ali riu dele. E o mundo que ele vive abandonou completamente esse cara. Ele tá sozinho. Ele então dá um salto em direção ao monstro e diz que não tem escolha. Ele vai pra cima do bichão. Quando ele tá bem próximo do bichão, ele pula e tenta desferir um golpe de espada nele. Mas, infelizmente, o monstrão para ele utilizando apenas uma das suas mãos. E ele já é desarmado. Enquanto ele tá no chão se lamentando por ser fraco e seu corpo tá bastante dolorido, o monstro reúne bastante energia em sua mão, preparando para finalizar esse cara. Ele então pega sua espada novamente e suas últimas palavras é "como dói". O bicho então lança aquele laser no cara no chão, mas ele consegue desviar, rolando pro lado. Aquele impacto foi tão forte que destruiu o chão ali. Agora ele teve força, né? Mas infelizmente ele vai cair junto com o chão. Ele observa a última cena que ele vê do bichão e se lamenta novamente. Deveria ser um cara bem mais forte. Ele mal tinha começado a subir aquela torre. Esse cara é tão ruim que conseguiu morrer bem no início e finalmente ele morreu naquela escuridão. Aquela é a torre mágica. É uma estrutura além da compreensão humana. Essas torres são comparadas a dungeons e portais. Essas coisas apareceram de repente por todo o mundo. E olha só, e a verdade é que o interior delas funciona como se fosse um tipo de jogo. Lá tem vários itens e habilidades. E também alguns monstrengos, mas além disso tudo, tem vários tesouros escondidos, que possuem um valor extremamente alto, e por esse motivo, pessoas que estão dispostas a arriscar sua vida, vão em busca desses tesouros. Esses caras são chamados de desafiantes de torre, mas quando alguém desafia uma torre, ele tem que estar disposto a perder a sua vida, mesmo funcionando igual um jogo. A morte dentro daquela torre é igualzinha à morte real, morreu uma vez já era. O cara então abre seus olhos e diz que morreu novamente. Esse cara continua se lamentando por ser extremamente fraco, e ele teve sua ressurreição ativada devido à habilidade que ele tem de ressurreição infinita. Essa habilidade é bem roubada, não importa quantas vezes esse cara morra dentro de uma torre, ele ainda continua ressuscitando cada vez mais. Mas aquela habilidade não é o que ele pensava. Ele compreende que foi enganado. Depois que ele terminou os estudos, ele conseguiu trabalho de meio período. Foi aí que essas torres apareceram. A oportunidade perfeita para ele mudar de vida. Naquelas torres existiam várias pedras mágicas e bastante tesouros. Se ele conseguisse ganhar alguma competição e conseguir alguma daquelas pedras, ele poderia adquirir algumas habilidades raras. Ele então foi até um mercador sombrio que estava vendendo uma certa pedra de ressurreição infinita. E ele gastou toda a poupança dele e ainda conseguiu adquirir uma dívida muito grande
grande para poder comprar essa pedra. Assim, ele adquiriu um corpo imortal, mas toda vez que aquela ressurreição é ativada, ele sofre uma pena, que aplica um debuff de menos 500 de defesa. Toda vez que ele morre, ele fica mais fraco. Assim, acabando com todas as possibilidades dele subir uma torre. Ele já morreu 4 vezes. Na primeira vez que ele morreu por um Goblin só, ele foi reduzido apenas em 50 pontos. Mesmo a defesa dele sendo de 53, ele ficou só com 3. Caramba, se alguém a menos arranhar ele, já era. E foi graças a essa defesa enorme que ele tem agora, que ele quase morreu com apenas um arranhado. A segunda vez que esse cara morreu, ele perdeu 70 pontos de ataque. A terceira, 250 pontos de vida. Aqueles debuffs estão ficando cada vez maiores. E dessa vez, foi em 60 pontos de agilidade. Caramba! E quando ele chegar a ter 1 de status, o que vai acontecer com os debuffs? Dentro de uma torre mágica, o corpo da pessoa muda totalmente de acordo com o status que ela tem. Se o cara tem pouca agilidade, ele vai se mover bem lento. E quanto menor a agilidade, menos o cara vai conseguir se mover. E se isso acontecer, ele não vai conseguir subir mais nenhuma vez uma torre. Mas mesmo assim, ele não pode voltar atrás. Afinal, ele tá devendo muita gente. E com essa habilidade inútil, isso tá ficando cada vez mais complicado. Ele então começa a chorar muito e percebe que reviveu. Mas só que o corpo dele tá bem pesado. Afinal, ele tem apenas 1 de agilidade agora. Ele percebe que dessa vez vai ser bem mais difícil de andar. Ele deveria ter caído bem no salão inicial. Mas só que esse não é o lugar dos iniciantes. Ele nunca ouviu falar desse lugar. Ele então começa a olhar lá na frente uma luz. E aquilo lá é uma pedra de ouro Ultra Mega Power rara. Uma pedra de habilidade, tudo o que ele queria. Ele poderia vender aquela pedra por uma fortuna e sanar todas as suas dívidas, ou até mesmo conseguir algumas habilidades. Ele então está determinado a pegar aquela pedra e levar com ele, mesmo com a sua agilidade de 1. Aquele cara parece que está com um pouco de sorte, afinal não tem monstros ali ainda. Então ele começa a caminhar, mas de repente ele pisa em uma espécie de armadilha e várias facas saem da parede e perfuram ele todo, e ele morreu novamente. Logo sua ressurreição é ativada de novo. Essa já é a 8ª vez. Agora ele teve 65 de debuff na sua força. Ele continua extremamente determinado, dizendo que uma armadilha não vai deter ele. Ele vai pegar essa caixa, custe o que custar. Agora que a força dele foi reduzida, nem os braços ele consegue movimentar direito. Ele põe a mão na parede, mas sua sorte é ativada. E de novo, ele ativa uma estátua de dragão que gospe fogo, mandando fogo naquele cara. Agora ele morreu novamente. Esse debuff foi bem mais alto do que os outros. Ele perdeu mais 250 de vida. Ele, observando aquela estátua, percebe que não vai ser tão fácil igual ele pensava. O objetivo daquele corredor, todos os desafiantes que ficarem por ali. Afinal, vai ser bem fácil matar eles com armadilhas. Eles vão com muita sede ao pote. Mas isso aí poderia facilmente parar uma pessoa que tinha apenas uma vida. Mas esse não é o caso do nosso Protinha. Ele, com toda certeza, vai pegar esse tesouro. E continua caminhando, determinado. Ele tem vidas de sobra. Ele então começa a correr em direção ao tesouro. E de repente, a próxima armadilha vem de cima, mandando ele de base novamente. Ele agora perdeu 80 de mana. Depois ele morreu de novo e perdeu 50. Ele continua levantando, cada vez mais determinado. Ele já foi queimado, esfaqueado, agora eletrocutado. E continua insistindo. Depois de sofrer vários debuffs, até a visão dele não tá muito boa. Ele pisa em outra armadilha e ativa logo uma armadilha de estacas no chão, perfurando todo o corpo dele. Agora ele sofreu debuff até na sua própria inteligência, mas ele conseguiu pegar. O sistema logo notifica se ele gostaria de usar a pedra ou não. E ele não conseguiu responder porque estava perdendo a consciência já, e o sistema ativa logo o uso automático. Agora a nova habilidade dele é inversão. Ele se levanta e sente seu corpo bem mais forte, a cabeça bem mais leve, e o corpo dele ficou extremamente leve de repente. Os sintomas e os efeitos devastadores que ele estava sentindo agora não existem mais. Ele então decide checar os seus status e vê que todos os efeitos negativos que tinha ali foram substituídos. Agora tudo que ele tinha de negativo está positivo. Ele tem 2 habilidades, a ressurreição infinita e a inversão. Aí sim, tá na hora do suco do hack. Agora esse cara está se sentindo extremamente forte. Afinal, todos os debuffs foram convertidos em buffs. O cara tá monstro, grosso. Agora, sua inteligência não foi aumentada muito, né? Porque ele fica pensando aonde que adquiriu essa habilidade. Ele olha então para a caixa que tá vazia. E aquele lá foi a pedra rara que foi usada. Agora, ele ainda vai continuar precisando
precisando de grana. Mas pensa pelo lado positivo, Protinha. Agora você tá bem mais forte. E talvez pare de morrer um pouco, pelo amor de Deus. Mas ao invés de pensar nisso, ele tá pensando em morrer mais ainda. Com esse poder, ele pode chegar ao topo. Mas é claro, né? Como não poderia? E custe o que custar, ele vai ficar mais forte, mais rico, mais famoso e mais morto. E o mais importante que ele tem que fazer nesse local agora é voltar pra casa. Olha o rastro de sangue que esse cara deixou. Você tá doido? E para a alegria dele, todas as armadilhas foram pré-ativadas novamente. Ele então decide sair dali tomando muito cuidado. Mas talvez não consiga sair dali sem morrer algumas vezes novamente. E ele não quer morrer de novo, né? Afinal, morrer é uma experiência extremamente ruim. Ele se lembra de todas as vezes que ele teve que morrer e começa a ficar extremamente perturbado. Até tremendo o bicho tá. Mas agora, os status atuais dele estão prestes a duplicar graças à inversão. E talvez ele consiga atravessar ali sem ativar as armadilhas novamente. Ele então se prepara e começa. Ele começa a correr extremamente rápido e algumas armadilhas ali começam a ser disparadas. Primeiro, uma parede aparece e dela saem várias flechas em direção a esse cara. Ele consegue desviar de todas. Depois saem algumas estacas do chão que ele também desvia. Aquele cara está extremamente rápido agora e conseguiu desviar de todas. Agora vem a parte dos raios. Ele então inicia sua travessia extremamente rápido e vários raios ali começam a ir na direção dele, mas nenhum consegue pegá-lo. E pimba, ele passou pelo raio, e dizendo ainda que os raios são muito lentos. Também tá o puro suco do hack, que é o que? Agora é a próxima armadilha. Ele parte em direção àquela estátua de fogo e decide ativar logo seu item, uma faca enferrujada, e quebra aquela estátua com um só golpe. Mas em sequência, vem várias facas em direção a ele e ele consegue desviar de algumas, bloquear outras e esquivar de outras. Cê tá doido? O cara tá puro hack agora. Ele saiu intacto. Agora, esse cara, com a ressurreição infinita e a penalidade da morte ativada, junto com a inversão, vai ser uma vida completamente diferente da vida que ele está acostumado. Esse cara vai virar o desafiante da torre mais forte que já existiu na face da Terra. Ele então olha para cima e vê que aquele buraco ali é alto demais para ele subir. Mas você não há de ver que ele é um novo eu? Ele então se prepara e começa a pular em direção àquele local. Você tá doido? O cara é pior do que um gato, escalando tudo e subindo. Ele sai de lá de dentro parecendo uma bala e já está lá fora. Lá fora, quem aguarda ele? O bichão. Aquele bicho tá brincando com o nosso prota, afinal, ele tava só esperando e nem tentou entrar lá dentro. Os dois então começam a lutar, ele com a espada esferrujada e o bichão com sua mão. O bicho já sente algo estranho, não foi como da primeira vez, e os dois se afastam. E ele só manda o bichão cair pra cima e tentar matar ele novamente. O bicho fica extremamente enfurecido, e agora ele diz que é a vez dele brincar com esse bicho. Mas, diferente dele, esse cara só tem uma vida. Como ele vai conseguir vencer de alguém que pode ressuscitar infinitamente e parte pra cima do bicho? O nosso prota então parte pra cima daquele bichão novamente, enquanto o bicho se prepara pra mandar ele de base. Mas no momento seguinte, ele consegue desviar do golpe do bichão e parte um dos braços dele. Os status do nosso querido aumentaram bastante. Aquele bicho continua tentando atacar, mas os ataques dele não assustam mais nosso garotão. Ele então se prepara novamente e dá um chute bem no meio da cabeça daquele bicho, jogando ele pra longe. Agora ele venceu, mas não vai ser tão fácil assim. O bichão então começa a reunir um poder e ele percebe que esse é aquele laser de antes e começa a fugir dali para mais longe possível. O bicho então taca seu poder e depois que toda aquela névoa de poeira some, o bicho já acha que matou o nosso protinha, mas não, lá está ele. Passou bem perto, mas nem arranhou. E vocês acreditam que o protinha tá incomodado com alguma coisa já tem um bom tempo? Aquele monstro não deveria estar nos andares iniciais. Essas torres funcionam basicamente assim: quanto mais alto você sobe, mais fortes os bichos andam. Isso significa que nos andares menores, a dificuldade é bem menor, tornando-se um lugar mais seguro. E aquele andar ali é o terceiro. Ele então parte em direção ao bichão novamente, dizendo que deveria ter apenas monstros fracos ali, e dá uma espadada bem na cabeça do bicho. Mas esse ataque não surtiu efeito nenhum. Aquele demônio de elite bate suas asas e ele vai para trás, dizendo que seu status aumentaram muito, graças àquela penalidade da morte. Ele então pula, enquanto o bicho está atrás dele. A luta continua insana, mas os ataques de nosso prota não estão surgindo efeito algum. Ele ataca e defende, enquanto o monstro diz que ele é mais forte do que a maioria dos desafiantes que estão ali naquele andar. A espada de nosso prota já está bem trincada, e o monstro ainda continua partindo para cima. Ele então faz uma pergunta pro monstro: quem é esse bicho? O monstro fica cada
Então diz para aquele bichão, o inimigo dele suas duas mãos, e ele parado. O monstro então lança Prota com tudo e começa a acontecer várias explosões ali. E no momento seguinte, o monstro já consegue defender ainda utilizando as duas mãos da espada. Ele então solta uma das mãos e começa a reunir seu poder bem próximo a queima-roupa. Se esse poder ele pegar, esse cara vai de base e pimba, ele morreu. Agora sua primeira habilidade foi ativada. Ele teve um debuff de 40 de força, mas a inversão confirmada muda para 40 a mais. Ele então renasce e parte para cima do bichão novamente, mas o bicho consegue defender o golpe do nosso Prota, enquanto ele diz como esse bicho ousa tentar matar ele. O bicho agora fica sem acreditar que aquele Prota está bem mais forte do que antes, e ele só diz que vai reviver novamente caso isso aconteça, e continua desferindo mais golpes no bichão. O bicho defende, mas não tá aguentando muito. Ele se esquiva de alguns e defende outros. Agora nosso Prota tá conseguindo arrastar esse bicho bem para trás, graças ao buff da força, mas ainda assim parece que não vai ser o suficiente. O bicho continua tancando os golpes do Prota, e no momento seguinte ele manda o Prota novamente de base, e ele morreu e obteve novamente um debuff de 60, mas sua segunda habilidade é ativada novamente e transformou esses menos 60 em 60 a mais de agilidade. Agora ele tem um debuff na agilidade, com isso ele vai ser bem mais veloz. Ele só diz pro bichão que ele lutou bem e parte pra cima do bichão. A velocidade dele agora está bem maior e o bicho já não consegue se defender. Com o único golpe, ele dá uma espadada no bicho, mandando ele de base imediatamente. Ele continua dizendo que aquele bicho, mesmo que seja tão forte, ele só tem uma vida e só uma chance. Já o nosso Protinha tem várias, né? Se gabando como sempre. A maioria dos Prota que é fraco e fica forte, sempre fica se gabando depois. O bicho então já está de joelhos, e o nosso Prota diz que talvez se encontrem novamente em um inferno, mesmo com vidas infinitas. E quando essa hora chegar, eles vão ter uma luta mais justa. Será, Protinha? Com esse tanto de vida infinita que tu tem aí? Essa foi a primeira luta que aquele cara conseguiu vencer, mas ele morreu ainda 2 vezes, mesmo que tenha ficado mais forte. Isso significa que ele estava abaixo de um cara fraco. Ele era fraquíssimo, e a espada dele tá toda rachada, mas só foi falar que ela terminou de quebrar. Agora ele precisa de novos equipamentos. Ele então decide pegar todas aquelas pedras mágicas. Talvez consiga um bom dinheiro para comprar outra arma. Aquele é o primeiro andar da Torre de Hermes. Tipicamente, bem na entrada dessas torres, não tem respawn de monstros, e nessa seção, nenhum monstro vai aparecer. Aquela área, geralmente o pessoal classifica como área segura. Todo mundo usa aquelas áreas para descansarem. E também, enquanto eles exploram aquelas torres, tem uma grande chance dos monstros droparem alguma coisa, ou procurarem algum tesouro. Vai que acha algum equipamento top. Dentro daquelas torres também tem umas pessoas do mercado negro, vendendo itens e também comprando. E lá está um deles. Ele então pega uma espada de prata. Deve ser bem mais resistente do que a outra. Ele gastou quase todas as pedras que ele conseguiu mais cedo, mas talvez ele não precise se preocupar, afinal agora ele tá muito forte e vai conseguir mais grana depois. Aquele é um pequeno investimento comparado ao retorno que vai ter depois. Algumas pessoas começam a notar a presença daquele cara, e outros estão ligados que ele comprou aquela pedra da ressurreição infinita. Tadinho daquele coitado. Ele caiu no golpe dos mercadores. Até ele percebe que foi bem bobo comprar aquela habilidade. Ninguém foi esperto o suficiente para poder falar para ele que não era bom comprar aquela coisa. Essa habilidade de ressurreição infinita pode ser bem inútil para todos eles. Afinal, ela dá um debuff bem grande nas pessoas toda vez que morrem. Mas agora, com a inversão infinita, é praticamente uma habilidade nível Deus. Esse cara vai ser incrivelmente forte dominando essa habilidade. Mas de repente, algumas pessoas chegam ali. Aqueles são os típicos aventureiros da raça ruim. Um cara já chega gritando que vai mandar o boss de base. O nome desse cara é Nojishi. Esse cara acha que vai se tornar o próximo dominador. É um título que tem aqueles que desafiam o boss na sala dele. Essa sala fica bem no topo da torre. O único jeito de uma torre desaparecer é quando o boss de lá for
derrotado. Aquele cara matou um dos bosses e conseguiu alguns equipamentos bem raros e únicos. Os únicos que têm aqueles equipamentos é os caras que derrotaram algum chefão. A maioria das pessoas ali tem medo dos caras que conseguem derrotar um boss. O nosso prota percebe que tem uma pessoa ali tentando discutir com aquele cara, dizendo que ele só teve sorte, que desafiou uma torre mágica de nível baixo e qualquer um ia conseguir matar aquele bicho. Aquela é Serikia Mana. Ela é um desafiante de nível 15 e do lado dela tem Shiramashi Yuri. Ela também tem o nível 13. Ela pede Yuri para parar, mas Yuri não quer parar, dizendo que eles acharam a sala do chefe primeiro e aquele cara agora vai receber todas as recompensas. Isso não é justo. Yuri ainda tá tenebrosa. Ela diz que as recompensas são bastante tentadoras, mas não é melhor ficar brigando com os outros por causa disso, ainda mais com o cara que derrotou o boss. Um cara então chega perto e diz que esse assunto já está resolvido, ou não. Ele só fala para elas sentarem e assistirem, que ele tem o equipamento de dominador. Aquele escudo faz com que ele consiga bloquear qualquer ataque. Isso é o que ele pensa, né? Todos começam a rir daquelas duas garotas. Mas do nada, uma pessoa interrompe. E quem é? Uma protinha. Aquele cara já é bem famoso ali, Takemichi. Um cara continua dizendo que ficou sabendo que passaram a manta nele e ele acabou comprando uma habilidade mais lixo ainda. Como esse cara, além de tão ruim, consegue ser tão burro? O Protinha só dá um suspirinho, mas o Prota só diz pra ele deixarem um boss pra aqueles caras mesmo. Até ele tá do lado dos caras ainda. Mas o Protinha continua dizendo que depois que eles saírem dali, eles vão poder desafiar a sala do boss do topo da dungeon em uma velocidade extremamente alta. Ele vai conseguir matar aquele bicho numa velocidade muito maior que nem Nogishi vai conseguir acompanhar. As meninas não acreditam no nosso Protinha e ele só diz que não tá enrolando ninguém. Ele tem um plano, mas o cara já fica extremamente grilado, porque o cara falou que ele não ia conseguir acompanhar e começa a ativar seu poder, partindo para cima do nosso Protinha. Ele tenta dar uma escudada bem na base do Protinha, mas o Prota esquiva. Ele tenta novamente e o Prota esquiva. E mais, e o Prota continua se esquivando, bem de boa. E no momento seguinte, o Protinha só põe um pezinho na frente e o cara cai lá longe. Ninguém acredita no que tá acontecendo ali. Aquele cara é muito lento. E o Protinha só manda ele vir tranquilo. Vai ficar aí por quanto tempo no chão, hein, bicho? O Protinha continua dizendo pra aquele cara mostrar todas as habilidades do grande dominador que vai derrotar o boss, pra todo mundo ver. E depois dali, eles já chegam na sala. Lá está, o quarto andar da torre Hermes. Tá todo mundo junto. A menina pergunta se é uma boa ideia seguir Nogishi. Aquele cara não parece ser tão forte. E Yuri também tá preocupada. Os monstros que têm aparecido por ali estão ficando cada vez mais difíceis. Apesar deles serem aventureiros bastante fortes, eles não têm muita vida. O cara só manda todo mundo relaxar e pensa que essa Yuri e a Mana são alguns aventureiros que ele conheceu dentro da dungeon mágica. Um é nível 15, a outra é nível 13 e ele é nível 8. Então, esse é o motivo delas estarem todas preocupadas. Afinal, elas pensam que são mais fortes que nosso garotão ali. Mas atualmente, ele aumentou bastante seus status, mesmo apesar do seu nível. E se eles entrarem em alguma luta, ele vai transformar todos os bichos ali em apenas cadáver. Um cara então vira pra trás e diz pra Takemichi assistir como se derrota um boss. Mas agora ele vai cuidar dos bichos pequenos. Mesmo que esse cara esteja bastante assustado antes, esse cara já voltou ao normal, bem menosprezando o nosso Protinha. De repente, um breve terremoto começa e monstros partem pra cima deles. Aquele parece uma espécie de lagartixa gigante e ele consegue defender utilizando seu escudo bem facilmente. Ele manda o bicho pra trás e aquele é um homem lagarto, ou melhor dizendo, um lagartixa. Isso vai ser bem fácil no dizer dele. Takemichi já manda o cara parar, que tem algo de errado. E de repente, eles olham pra cima e tem vários olhos observando eles, espreitando nas sombras. Os monstros então começam a cercá-los imediatamente. Ali tem muitos. E de repente, um de cor avermelhada aparece enquanto todos saúdam ele. Aquela é uma lagartixa comandante, uma espécie superior. Esse cara é o cara que comanda toda aquela horda. O bichão então aponta sua espada e manda todas as lagartixas partirem pra cima. Mas o nosso Takemichi tá muito motivado. Mana já diz pra Yuri proteger o Yoshito e as duas já se preparam pra proteger ele. Ele tá no meio dizendo que tá legal e pode lutar também. E elas só dizem pra ele não dar uma de durão nessa situação. Ele ainda é bastante fraco e esses oponentes são bem fortes pra eles. A guria só diz pra ele recuar porque vai ser bem perigoso ali. E os lagartos partem pra cima delas e elas partem pra cima dos lagartos, deferindo vários golpes, enquanto a outra tá lançando várias magias também. E o perturbadão ali continua lutando com seu escudo. Mas o nosso Protinha
Protinha ainda diz que consegue lutar. Tá todo mundo pensando que esse cara vai só atrapalhar e talvez vá de base naquela luta. Ele é só um lixo, mas ele não se conforma com essa situação. Enquanto o tanque ali tá lutando com os bichos, ele continua lutando com o comandante e com alguns largatos. Ele defende um golpe do largatão e manda ele pra cima, mas deixa sua guarda aberta. No último segundo ele consegue defender e é mandado pra longe, mas ele parece um gato, cai em pé. Mesmo que todo mundo esteja protegendo aquele protagonista, ele logo ativa a sorte nível 1 dele. Uma armadilha, coitado. O chão se abre e ele cai numa espécie de buraco. Independente de tudo, foi ele o escolhido para cair ali. Aquela torre mágica de Hermes, como seu nome já diz, tem várias armadilhas. Enquanto ele cai, ele pensa que essa armadilha não vai funcionar com ele. Ele então começa a escalar, parecendo uma bala aquela armadilha, e sai de lá de dentro. Dessa vez ele não morreu. Ele encontra ali vários homens largatos, dessa vez todos vermelhos, com vários comandantes. Agora não tem pra onde fugir. Talvez ele vá de base algumas vezes para tentar sair dessa situação. Ele então começa a ficar pistola e saca logo sua espada de prata dessa vez. Ele manda todas as lagartixas cair pra dentro de uma só vez, que vão todos provar do gosto da sua espada. Mas antes que as lagartixas pudessem perceber, ele já passa por elas, cortando todas, extremamente rápido, dizendo que ao puxá-lo para aquele local, eles declararam sua própria morte, essas lagartixas de bosta, todas e tudo. Homens lagartixas têm nível bastante alto. Antigamente, esse carinha não ia conseguir derrotar nenhum sequer. Enquanto ele pensa isso, uma das lagartixas pula em direção a ele, bem rápido, e ele se prepara para enfrentar de frente aquele bichão. E o bicho dá uma espadada bem no Protinha, mas o Protinha consegue contra-atacar aquele ataque de forma bem forte. O homem largato fica sem acreditar e logo em seguida é mandado de base com um só golpe. Agora ele consegue derrotar todos ali e continua massacrando os homens largatos. Aqueles bichos ficam sem acreditar que esse cara, mesmo no nível 8, ainda é bem forte, e ele decepa mais 2 ali. Ele então manda todos cair pra dentro. Afinal, a armadilha são deles, né não? Ele começa a sorrir muito, mandando os bichos tentar atacar ele. Os bichos começam a ficar extremamente grilados, enquanto ele parte pra cima novamente. Ele tá conseguindo matar aqueles bichos bem fácil, dizendo que ele não é mais um cara que necessita ser protegido por ninguém, e continua massacrando aqueles homens largatixa. Aqueles bichos agora estão ficando cada vez mais assustados, enquanto ele diz que sabe como é essa sensação como ninguém. Ele já passou por isso. Agora que estão todos no chão ali, só falta um, que tá todo encolhido ali, com muito medo do nosso prota. Ele só diz que vai ser bem rápido e finaliza o último. Finalmente. Imagina se esse cara estivesse ganhando XP ainda. Ele então começa a subir uma escada e aparentemente vai conseguir voltar pro lugar que ele tava. Ele então passa por uma porta e lá está ele, cansado de tanto subir escadas. As meninas ficam sem acreditar que aquele cara tá vivo e tá sem nenhum arranhão. Ela queria ter ajudado, mas não conseguiu achar nenhum caminho que levasse pra baixo. Mas olha só, tinha uma porta bem ali. A loirinha pergunta a ele se ele foi atacado por monstros, e ele diz que nada, nenhum monstro atacou ele. Tá bom. Ele pergunta cadê o Nogishi e os outros. Depois que ele caiu naquele buraco, ela conseguiu derrotar uns grupos de monstros largatos, mas Nogishi tinha dito que o Protinha morreu e correu para a sala do monstro, e ele ativou aquela armadilha. Aquele tal de Nogishi sempre foi assim, tentando pegar toda a recompensa para ele. Yuri e Mana, ele só agradece as duas por ficarem bastante preocupadas por ele. Eles então vão se apressar para alcançar aquele Nogishi, mas lá atrás ainda tem um homem largato. O bicho então pula, tentando pegar Yuri. Quando ele tá bem próximo, Takemichi avança na direção do monstro, mas dessa velocidade ele não vai conseguir. Então ele ativa toda a sua velocidade, quebrando o chão ali, enquanto ele dá um salto e consegue defender o ataque daquele monstro. A outra não acredita que aquele cara foi tão rápido assim. E a loirinha já parte pra cima do bicho novamente também, e desfere 2 ataques naquele monstro, mandando ele de base. Aquilo foi extremamente perigoso. Takemichi já guarda sua espada e Yuri já fica toda agradecida, bastante coradinha agora. Será que esse é o momento que ele começou a adquirir o seu harém? Enquanto a loirinha observa os dois. A loirinha pergunta ao Protinha como ele conseguiu ser tão rápido igual agora. Ele só diz que foi agora que ela percebeu que ele pode ser um cara bem útil. Ele não vai ser um peso morto naquela equipe. Já no 5º andar da torre Hermes, elas continuam comentando sobre o Protinha, e o Protinha continua na frente. Ele vê agora em seu sistema que ele subiu do nível 8 para o nível 10. A vida dele aumentou em 40 pontos, o ataque em 2 e a defesa em 1. Isso significa que aquela quantidade enorme de largatos comandantes que ele mandou de base deu 2 níveis para ele, de uma só vez. Ele consegue então melhorar seu status ao upar de nível. As melhorias que ele tem de status ao upar de nível
não são como debuffs ou buffs, e além do mais, o alcance dos ataques dele aumentou bastante. Ele pensa que foi muito pouco comparado ao debuff e o buff das duas habilidades que ele tem, enquanto ele fica se lamentando que ganhou muito pouco em status com 2 níveis a mais, as outras continuam comentando que compraram algumas coisas ali antes, enquanto ele continua pensativo que o ataque dele aumenta bastante devido à inversão e à penalidade de morte, é de 65. Agora, a combinação da penalidade de morte e a inversão é bem mais forte do que o par de nível. Agora que tu percebeu, enquanto eles continuam caminhando pensativos, Yuri já diz que aquela é a sala do 5º andar do boss do meio. Todo mundo acha que aquela torre tem 10 andares. Esse deve ser o meio da torre. Essa torre surgiu há pouco tempo. Yuri e ela foram as duas primeiras a achar essa sala, mas então eles voltaram dali, afinal não estavam muito preparados para uma luta com o chefe. Infelizmente, aquele Nogishi pegou elas de surpresa. Só de lembrar daquela situação, ela já fica bastante pistola. Yuri tenta acalmar ela, mas ela está bem enfurecida. O nosso prota então começa a abrir a sala e diz que Nogishi e os outros devem estar lá, enquanto ele diz que mesmo que todo mundo esteja bastante preparado, um boss continua sendo um boss. Eles então começam a entrar na sala e no primeiro pisar dentro da sala, ele já vê um cara voando pra longe, batendo com muita força na parede. E lá estão eles, Nogishi e os outros. Nogishi tá todo, dizendo pro Pratinha olhar que aquele é o boss do meio. Aquele cara parece uma espécie de ogro, muito forte e roxo. Esse é o senhor do Orcs. Ele então dá um enorme salto pra cima daquele tanque e o Prota já acha que ele não vai conseguir defender esse ataque. Mas o cara só diz que ninguém precisa se preocupar com ele e ativa sua habilidade de escudo, dizendo que aquele ataque não vai conseguir passar o escudo dele. E realmente, o machado do boss atinge o escudo e vai imediatamente para trás novamente. Nogishi ainda continua dizendo que aquele ataque de antes dos Homens Largatos pegou ele de surpresa, mas agora ele não vai perder ali. Ele continua mandando nosso Protinha olhar bem, que ele vai mostrar o tamanho da diferença entre os dois. E o monstro parte para cima novamente. Mesmo que aquele cara seja um tanque bem forte, eu acho que ele é lento. Yuri pergunta se o carinha tá bem, e ele só diz que de alguma forma sim, mas aquele Nogishi é muito forte. Aquele bicho fez ele voar pra longe, com apenas um ataque, mas já Nogishi consegue se mover e tancar aquele bicho, e não se moveu nem 1 milímetro. Enquanto o monstro lança sua mão em direção a Nogishi, ele continua dizendo que o Protinha é um frango. O monstro então dá um belo golpe em Nogishi, fazendo um enorme barulho, até quebrando o chão ali, mas Nogishi defende junto com seu escudo e sorrindo. O monstro começa a rugir e muito, e continua batendo no escudo de Nogishi, mas Nogishi continua defendendo. A luta tá bem equilibrada, aquele escudo é bem roubadão, e a força daquele boss do meio não é capaz de perfurar o escudo de Nogishi. Nogishi continua bem confiante, dizendo que agora ele vai vencer esse boss. Todos ali continuam observando Nogishi defendendo os ataques daquele bicho. Aquele item foi o item que ele recebeu depois de ter matado o boss da torre mágica. Esse é o poder daquele equipamento único. Aquele Nogishi não tem muitos status, mas por causa desse escudo, ele consegue defender facilmente os ataques daquele boss do meio. O boss continua atacando Nogishi, cada vez mais grilado. E o Nogishi só diz que os ataques daquele cara são bem ruins. O bicho dá uma pesada no escudo de Nogishi e Nogishi manda ele pra trás. E agora, todos ali vão pra cima do bicho. Enquanto o bicho tá caindo, eles cortam o bicho ali. Aquele bicho começa a suar frio e Nogishi pula pra frente do monstro, dizendo que agora que ele tá com a guarda baixa, ele vai de base e dá um soco bem na cabeça do bicho, finalizando ele imediatamente. E ele vira a cabeça para Takemichi e pergunta de qual que é, o que ele achou. Esse é o verdadeiro poder do desafiante de uma torre. Mas o Protinha só diz que entendeu o quão poderoso é um equipamento único. Nogishi fica cada vez mais grilado. E Nogishi já diz logo que todos ali são peixe pequeno comparado a ele. Nunca iriam conseguir matar um boss desse. E é pra todo mundo ficar bastante grato, afinal, nem precisaram lutar contra aquele bichão. Aquele cara que tava apanhando antes conseguiu sobreviver. E ele logo fala pra Nogishi observar ali atrás. Uma luz emana. E lá está ela, uma arca. Ele manda todo mundo sair da frente, que aquilo ali com certeza é um item raro. O baú é bem mais bonito do que aquele outro baú que ele achou na outra dungeon, na Torre de Eggs Mimesis. O Prota se lembra de todas as armadilhas que ele enfrentou para pegar aquela simples caixa e pensa que esse é um baú que talvez tenha itens melhores do que aqueles itens únicos. E ainda por cima é a recompensa de um boss do meio, do 5º andar. Ele fala pro Nogishi esperar e não abrir aquela caixa ainda. Aquele Nogishi
nem segurando seu escudo está. Ele então abre a caixa, enquanto Protinha diz que aquela torre é a torre das armadilhas terríveis. Nogishi abre a caixa e não tem nada lá dentro, mas antes que ele possa entender alguma coisa, um enorme poder é ativado. Todos ali na sala fecham os olhos e de repente estão todos em uma sala nova e não sabem aonde é essa sala. Aquela sala é a verdadeira sala do boss do meio. Isso significa que aquele bicho que eles estavam enfrentando agorinha não era o boss. E Nogishi começa a sentir uma pressão enorme vindo na direção da sala. Todos ali observam, enquanto Nogishi diz que só sentiu essa pressão uma vez, e foi no último andar de uma torre. Uma espessa magia roxa começa a ser ativada, e de repente vimos uma criatura, toda equipada ainda, e muito grande, sentado em um trono. Aquela realmente é a sala do chefão. Aquele é o chefe da dungeon, imponente, sentado em seu trono. Ele então se levanta, exalando uma enorme pressão em todos ali. Aquela é a sala do boss, o último. O sistema então logo começa a notificar eles que estão no último andar da torre de Hermes. Eles foram teletransportados para a sala do boss. Agora lascou. Quantas vezes será que o Protinha vai morrer pra esse bicho? Esse cara é o mestre da torre mágica, o ogro imperador rei. O bicho então dá um enorme salto em direção a todos e vai extremamente rápido. Ele dá um golpe em cheio que lança alguns ali pro lado. Esse cara tá num nível completamente diferente de qualquer inimigo que eles já tenham enfrentado. Cê tá doido? Todos ali têm uns status extremamente baixos, exceto o Protinha. Eles não vão aguentar. Se ele não fizer alguma coisa, todo mundo vai de base. Ele então manda todos se afastarem, enquanto o doidão ali já diz pra ele ficar quieto e não falar besteira. Esse cara vai acabar morrendo. O Protinha, mesmo que morra, ele ainda pode voltar. O cara então parte pra cima do boss com seu escudo e o outro também. Todos eles aí então começam a golpear o boss, mas o ataque deles não faz nada. O boss então levanta a sua mão e se prepara para atacar eles, enquanto o doidão diz pro boss não subestimar ele, porque ele é o dominador de boss, Nogishi. Mas infelizmente, o boss dá um golpe nele, lançando ele pra longe. Mesmo com aquele escudo, ele não foi palho. O escudo quebrou imediatamente naquele golpe, e todo o impacto quebrou o corpo daquele cara todinho. Caramba, aquele escudo se quebrou todo. Era pra ter defendido, enquanto o cara caindo continua tentando entender por que aquele escudo não conseguiu defender esse ataque. E para a infelicidade desse cara, o motivo foi porque ele estava com status muito baixo. Então, a habilidade do escudo Aegis Meneses não pôde ser ativada. Agora, aparentemente ele vai de base, coitado. O nosso prota então pede pra todo mundo sair dali, mas eu acho que não vai dar tempo, e o boss já tá tentando massacrar ele. Aquele cara não conseguiu desviar a tempo. O golpe foi tão forte que quebrou a espada no meio, e aquele outro perturbado foi de base, infelizmente. A situação está cada vez mais complicada, e agora o boss tá olhando em direção ao nosso prota e as duas waifu. Elas precisam imediatamente fugir dali, porque eles não vão dar conta daquele bichão, mas a porta está selada com um selo mágico. Aquela porta só vai se abrir quando eles conseguirem derrotar o boss. Yuri está cada vez mais assustada, achando que vai morrer ali, e hoje o boss então prepara para matar Yuri, e ela só fecha os olhos, coitada. Mas no momento seguinte, quando o boss tentava atacar ela, o nosso prota consegue defender aquele ataque, dizendo que ninguém mais vai morrer ali a partir de agora. Ele jura pela honra das suas bolas que ele vai defender a todos, mesmo que ele precisa morrer para isso. Aquele boss ainda continua atacando ele. Os golpes são tão fortes que estão quebrando tudo ali, mas o nosso prota ainda continua conseguindo esquivar. Ele então corre e o boss corre atrás dele. Os ataques do nosso prota estão só arranhando aquele bicho, mas já os ataques dele estão quebrando tudo. O bicho então dá um salto, preparando para finalizar o nosso prota utilizando suas garras. Mas antes que o bicho pudesse finalizar ele, ele dá um salto e consegue esquivar novamente. O lugar que aquele boss caiu se quebrou todo, e nosso prota, como se fosse uma bala, já tá lá em cima do boss, tentando massacrá-lo, mas o ataque dele não surte efeito algum. O boss tanca aquele ataque apenas com seu braço. As duas meninas não acreditam no que tá acontecendo. Takemichi tá lutando sozinho contra um boss e não tá sendo atingido ainda. O protinha é lançado para longe e cai igual um gato de pé. Mesmo que esse cara tenha ficado bastante forte com sua segunda habilidade, ele ainda assim não é palho pra esse bicho. Aquele boss tá pressionando bastante ele, e se isso continuar dessa forma, ele vai de base. Isso que é a força de um boss de uma torre.
nosso protinha não tem status suficiente para lidar com esse bicho. Mas mesmo que isso seja verdade, ele encara esse bicho de frente. Talvez, se ele conseguir acabar com a estamina daquele bicho, ele consiga matar ele. Ou depois que ele morrer algumas vezes. Ele está determinado a acabar com a vida desse bicho. Então parte para cima novamente do boss. A luta é insana. E ele consegue desferir alguns golpes no bicho. E o bicho consegue tancar. Mas depois de um tempo, o bicho não tá nem esquivando mais. Ele tá recebendo os golpes de frente. Afinal, não tá nem arranhando direito. Aparentemente, a tática do nosso protinha não deu certo. Infelizmente, a estamina dele tá acabando primeiro do que o do bicho. O bichão então passa suas garras em Takemichi e ele parece que vai de base. E agora só sobrou as duas ali. E recebeu um debuff de 55 na agilidade. Mas esse debuff logo é revertido e adiciona 55 em agilidade. Agora ele está bem mais rápido e se levanta novamente. As meninas agora perceberam que esse cara tá usando a ressurreição infinita e não entendem como ele consegue usar essa habilidade. Originalmente elas pensavam que toda vez que ele morria era aplicado um debuff nele, mas parece que isso não tá acontecendo. Ele ainda tá conseguindo lutar de frente com aquele boss. E agora ele foi de base novamente e teve um debuff de 20 transformado em buff de resistência. Essa já é a terceira vez que ele vai de base. Da mesma forma, o monstro finaliza ele utilizando suas garras. Agora foi aplicado um buff na sua vida de 320. Isso é muito, né não? Ele tá determinado a morrer quantas vezes forem necessárias. Depois que ele obter bastante poder, ele vai conseguir dar um golpe fatal naquele bicho. Na quinta vez que ele morre, a dor é tão grande que ele fica doido novamente. Mas finalmente ele conseguiu aumentar o status que ele queria. Ele teve um buff de 140 de ataque. E não foi só isso. Agora, ele também desbloqueou uma nova habilidade, a realocação de respawn, desbloqueada. Afinal, ele conseguiu upar sua habilidade de ressurreição. Ele observa seu sistema e agora entendeu que esse upgrade vai ser extremamente útil. Agora o sistema diz para ele preparar para reviver. E dessa vez, vai ser a última vez que ele vai precisar morrer para matar esse bicho e já tá lá no ar, bem em cima na cabeça do bicho, dizendo que vai matar ele. Aquele upgrade que ele teve na sua habilidade funciona da seguinte forma: quando ele morrer, ele pode respawnar até 3 metros depois de onde ele morreu. Isso é um upgrade bastante peculiar. Afinal, imagina se ele morrer num lugar cheio de armadilhas que ele pode ficar morrendo várias vezes consecutivas. Pode ser um vulcão, pode ser uma armadilha, pode ser um buraco. Então, se ele conseguir respawnar em outro lugar, ele vai parar de morrer imediatamente. Ele também é capaz de escolher aonde ele quer respawnar. Mas enquanto ele levanta, o bichão tá tentando esmagá-lo novamente. E ele tá lá, andando bem tranquilo. Enquanto as meninas não estão acreditando no que estão vendo. Ele continua pensando que nesse campo de batalha, da forma que sucedem as coisas, ele pode se teleportar pro ponto cego daquele cara agora. Afinal, ele já morreu várias vezes ali. Ele então se prepara, dizendo que é a vez dele contra-atacar agora. Lá em cima, ele lança um golpe bem nas costas daquele bicho, com uma força tremenda. As meninas não acreditam que aquele cara foi bem rápido agora. Agora elas viram que aquele cara não é mais um inútil. O boy se vira pro lado e tenta atacá-lo, mas ele consegue desviar. Aquele Nogishi era bem chato, mas mesmo assim ele fazia parte da equipe deles. E ele não vai deixar barato. A morte dele e dos outros foi bem ruim. E ele vai conseguir matar esse boss da dungeon e conseguir o item mágico daquela dungeon, custe o que custar. E ele continua se preparando e dizendo que o que mais ele deseja é mandar esse boss de base agora. O boss então dá um enorme ataque, utilizando suas garras no protinha, mas o protinha usa a sua mão para escalar ele. Ele começa a subir para cima em direção ao pescoço do boss e desfere um lindo corte naquele boss, mandando ele de base. Aquele boss era tão grande que o lugar que ele caiu chega rachou. Ele então guarda sua espada e finalmente conseguiu matar aquele bicho. Ele conseguiu derrotar o seu primeiro chefão de uma torre mágica, Hermes. Agora ele vai receber a sua recompensa, um equipamento único e uma pedra mágica. Aqueles itens foram imediatamente dropados em seu inventário. Ele tá bem feliz pelos equipamentos, mas ele tá sentindo um sentimento bem ruim agora. Yuri abraça a nossa protinha e agradece muito, toda decoradinha. Ele fica bastante feliz que esse protinha conseguiu sobreviver, mas logo em seguida ela percebe o que ela tá fazendo e pede desculpa pro protinha. A loirinha ali não fala nada ainda e nem tá corada. Ela continua dizendo que se nosso garoto não tivesse derrotado aquele boss, todo mundo ali ia de base.
mas ele ainda assim foi bastante imprudente. Ele se sacrificou várias vezes para conseguir derrotar aquele bicho. Deve ter sido bastante doloroso, mas mesmo assim esse cara não desistiu. Ela pede desculpa por ter sido bastante inútil nessa batalha, mas mesmo assim ele decidiu salvar elas. Ele manda todas se acalmarem ali e pede desculpa, afinal elas viram ele morrer várias vezes. Deve ter sido uma sensação bem ruim também. Ele continua falando para elas que ele já morreu várias vezes e todas as vezes que ele morre, ele consegue voltar. Mas mesmo assim, ainda consegue sentir uma dor enorme. Morrer não deve ser muito bom, ainda mais várias vezes. A loirinha ali concorda com ele. Ele suspira e diz pra ela que vai tentar não morrer mais a partir dali. As duas ficam bem alegres com essa declaração do Protinha. De repente, eles escutam um barulho. Aquele é o sistema dizendo que já que o boss foi derrotado, essa torre vai desaparecer em 10 segundos e todos eles vão ser teleportados. Eles então decidem se encontrar lá fora e elas desaparecem. Infelizmente, nem todos vão sair daquela dungeon vivo. Aquele cara, inevitavelmente, pelas suas ações, foi levado de base. O Protinha agradece por eles terem sacrificado para poder ajudar esse raid e diz um adeus. A torre logo em seguida começa a desaparecer. Aquele provavelmente vai ser o assunto da cidade. Certeza. Ele era maior do que vários prédios ali na cidade. As pessoas ali começam a dizer que a torre de Hermes foi conquistada. A maioria das pessoas não conseguiram passar nem da metade dessa torre. Essa é a diretora. Ela pensa que um relatório detalhado deve chegar em breve e quer saber realmente quem será que derrotou aquela torre num tempo recorde. Talvez seja uma pessoa bem interessante. Depois que nosso garoto consegue sair daquela dungeon, ele percebe que ela está desaparecendo. E mesmo olhando ela desaparecer, ele não acredita que ele conseguiu derrotar um boss da dungeon com suas próprias mãos. Ele que conquistou aquela dungeon, a sua primeira dungeon. Ele está agora mais do que motivado. Mas antes que ele possa perceber, algumas pessoas estão notando a presença dele, dizendo que foi ele que derrotou o boss daquela dungeon. Ele então decide sair dali e pegar vazado. Mas as meninas já chamam o nome dele. A loirinha ali quer saber qual foi o equipamento que ele ganhou depois que matou o boss. Mas alguns invejosos ali ficam sem acreditar que aquele cara foi o que comprou aquela skill lixo que o vendedor sombrio estava vendendo, sem chance dele ter matado um boss. Mas para o azar deles, ele é o mais novo dominador de Hermes. A loirinha ali só fica falando que se ele não quiser falar qual foram os itens que ele conseguiu, não tem problema, afinal eles estão bastante curiosos. Ele então pega vazado dali e pega um energético para relaxar. Não é muito bom ele ficar espalhando os itens que ele tem por aí, né não? Ele tenta abrir as suas janelas de status, mas não consegue. Então ele tenta olhar o seu inventário e lá está ela, uma espada única de boss. O que faltava nesse cara era uma áurea provocadora e também uma beca da hora. Reservadamente, depois dali, ele então mostra sua recompensa para as garotas. Aquela é Possanamius. Essa espada é extremamente leve e fácil de usar. Ele está extremamente motivado a conquistar outra torre, mas percebemos agora que a Yuri está tentando dizer alguma coisa para ele e não está conseguindo. A loirinha já percebe e vai na frente e pergunta a ele se eles podem formar um grupo para conseguir derrotar outras torres a partir dali. Mas ela também quer participar desse grupo, que pergunta a ele se ela pode também. Então eles decidem formar um grupo. Aquelas ali agora se tornaram as melhores amigas que ele tem. Ela então olha com um olhar bem maléfico pro nosso Protinha e pergunta pra ele qual torre eles vão a partir de agora. Talvez uma torre equivalente a Hermes ou talvez uma torre bem maior. O que o Protinha acha? Ali eles têm também a torre de Zeus. Enquanto elas conversam qual torre poderia ser, ele fica bem pensativo e pensa que depois que ele saiu da torre de Hermes, ele quer ir até Tóquio. Ele precisa fazer alguma coisa no gerenciamento de caçadores de torres. Do nada esse cara vem com esse assunto, enquanto elas estão ali tentando saber qual que eles iriam agora. Mas esse prota precisa de grana, e lá é o lugar que eles pagam melhor pelas pedras. E ele definitivamente não quer trocar seus itens por dinheiro. Afinal, ele comprou a pedra de ressurreição infinita e está completamente liso. Depois que eles chegam no departamento de Tóquio, que também é o departamento de gerenciamento, esse departamento de gerenciamento é uma organização operada pelo governo, com o objetivo de ajudar todos os caçadores de torres que tem ali. Lá é armazenado todas as informações sobre as torres em tempo real. É como se fosse uma bolsa de valores, só que de dungeons. Basicamente lá é um lugar que pode comprar e vender pedras mágicas e também armas, por um preço bem bom. Geralmente todo mundo vende e compra os itens por preços bastante injustos, mas nesse departamento o negócio é um pouco mais fácil. E vocês acreditam que esses caras conseguiu construir esse lugar em cima de uma torre mágica? Afinal,
Afinal, eles podem treinar um pouco ali também. O nosso Protinha conseguiu derrotar uma torre, então, além de ganhar uma arma, ele também vai ganhar algumas pedras mágicas. E talvez consiga um pouco de grana. E lá está ele, próximo atendente. Ela pergunta se ele quer trocar algumas pedras por dinheiro. E ele diz que sim, e começa a sacar suas pedras do inventário. A garota fica sem acreditar. Olha o tanto de pedra que esse cara tem. Caramba! Ela nunca conseguiu receber tantas pedras assim. Ele recebeu várias pedras ali depois de terminar aquela dungeon. Eles então decidem contar quantas pedras tem ali para calcular o valor da recompensa dele. Agora ele tá tremendo, achando que vai poder liquidar todas suas dívidas e ficar realmente rico, bonado. Ele então vai de encontro com as garotas, pensando como ele vai gastar toda aquela grana. E elas já dizem pra ele tomar cuidado, não sair gastando por aí assim. E se esse cara tiver aprendido com seus próprios erros, ele não vai gastar tudo em uma skill de lixo como antes. Mas eu, se tivesse no lugar dele, não tava arrependido, porque mesmo que aquela skill seja um lixo no passado, ela que tá ajudando ele. E se não fosse ela, ele teria ido de base, bem fácil, bem no começo. Ele então escutou uma garota dizendo que achou ele, bem ali e agora, e ela estava procurando ele. Aquela menina tem uma aura bastante ameaçadora, e ele não sabe quem é ela. Essa menina é a chefe do departamento de todo Tóquio, Fuyuni. Ela pede um pouco do tempo do nosso querido dominador de torre mágica, Takemichi. Aquela Fuyumi é bem famosa. Todo mundo sabe quem é aquela menina. De todos os diretores daquele lugar, dizem que ela é a mais poderosa de todos. Muito tempo atrás, ela foi recrutada depois de mandar de base 3 torres sozinha. E mesmo que ela fosse extremamente forte, esses caras usam ela como garota propaganda da agência. Afinal, ela também é bem bonita. E tem propaganda dela por toda a cidade. Ele continua encarando ela e ela continua sem entender o que esse cara tá pensando. Mas ele logo diz o que essa menina tá querendo com ele. Afinal, ela é a presidente do departamento. Ela só diz que quer perguntar pra ele como ele conseguiu derrotar aquela dungeon tão rápido. E depois, ela quer verificar a força daquele cara. Eles então começam a caminhar por um corredor bastante tecnológico. Enquanto ele conta toda a história, que eles foram teleportados para a sala do boss e blá blá blá, ela só tem que repassar todas as informações para a federação. Ela então agradece por todas as informações e infelizmente ela também vai ter que reportar para as famílias daquelas pessoas que morreram lá dentro. Todos abaixam a cabeça depois que ela fala isso, mas ela diz que é normal pessoas morrerem dentro de torres mágicas. Mas mesmo que seja normal, ainda continua sendo extremamente ruim e doloroso passar por essa situação. O Prota para e pensa. Naquele momento, todo mundo continuava dizendo que não poderia fazer nada para evitar isso. Mas ele sente que se ele conseguisse ser um pouco mais forte, ele poderia ter salvado Nogishi. Mas mesmo que isso seja bem ruim, ele tem que superar essa fase e passar para o próximo nível. Eles então entram em uma sala, e aquela é a sala de treinamento da federação. Ela então joga uma espada nele, dizendo que aquela sala é a sala de treinamento, e a partir de agora ele vai usar aquela espada para lutar contra ela. Afinal, agora é a segunda etapa, tentar medir qual é a força desse cara. Infelizmente, nosso Protinha não vai poder recusar essa batalha. Halloween Lee continua dizendo que nosso Protinha vai acertar essa garota e fazê-la voar para longe, bem fácil. Mas o nosso Prota não acredita que seja tão fácil assim. Ele então se prepara, perguntando para ela se ela quer mesmo que ele vá com toda a sua força. Os dois então se encaram, enquanto ele pensa que a oponente dele é extremamente forte. Ele não vai se segurar nem um pouquinho, já que ela conseguiu derrotar 3 boss de dungeon. Ele continuou pensando que ele vai ser um oponente bem mais forte do que ela previu. Mas antes que ele possa começar, ela já desaparece e no momento seguinte aparece bem próximo dele. Ela tenta golpeá-lo, mas ele consegue esquivar por pouco. Agora ele compreendeu, a velocidade dela é fora do comum e aparentemente ela tá pegando leve. Ela começa a desferir vários golpes nele, ele tanca alguns, desvia de outros e outros conseguem acertá-lo. Inevitavelmente, essa garota é extremamente forte. O nosso Prota então salta para longe, tentando entender qual é a velocidade desses golpes. Mas antes que ele possa perceber, ela tá lá atrás, novamente. Ele desfere um golpe naquele cara, mandando ele para baixo. Ele cai, mas cai igual um gato novamente. A força dela é extremamente alta, e eu ainda tô achando que ela tá pegando leve com ele. O nível dela tá completamente diferente do nível que ele tá acostumado. Esse cara conseguiu derrotar um boss depois de morrer várias vezes, sem chance de conseguir vencer aquela garota. Sem morrer nenhuma vez não vai dar não, Protinha. Mas ele se lembra do passado e se pergunta, cadê aquele cara fodão que tava lá matando um monstro, tentando proteger todo mundo? Ele então começa a ficar mais motivado. Mesmo que tenha uma diferença extremamente alta de habilidade, ele ainda é um
cara que conseguiu derrotar um bicho da dungeon. Mesmo que ele não consiga vencer, ele vai tentar tirar uma nota um pouco melhor. Ela então avança na direção dele, cortando todo o ciclo de pensamento dele. Mas vocês já acham que ele vai se esquivar? Não. Até ela se assusta. Ele partiu pra cima dela também. De repente, aquela garota começou a ficar um pouco mais lenta, e ele logo fica convencido que aparentemente está mais rápido do que ela, mas ela consegue desviar do ataque dele. Ela então desvia e vai bem para trás dele e tenta dar um golpe nele. Ele consegue defender aquele golpe, mas é arremessado para longe com a tremenda força, mas ele já cai e volta novamente. Esse ataque agora ela não conseguiu esquivar, mas conseguiu defender. O prota continua dizendo que se ela não tivesse hesitado aquela vez, ele já teria ido de base. Ela então consegue repelir ele para longe, enquanto ele diz que ele estava exposto, mas ela não atacou ele. Talvez seja por gentileza, ou talvez seja porque ela está testando ele ainda. Eu acho que talvez ela esteja tentando entender qual é a forma desse cara lutar, mas ele vai aproveitar disso. Afinal, ele tem a ressurreição infinita. Ele então vai para cima dela novamente, tentando atacá-la, mas ela consegue defender os golpes dele, enquanto ele diz que vai usar essa estratégia a seu favor. Afinal, ele não é uma pessoa comum. Ela lembra que recebeu um relatório sobre a ressurreição infinita dele. Se esse cara pode reviver infinitamente, isso significa que ele pode avançar sem medo. Essa é uma habilidade extremamente forte. Enquanto ele ataca, ela consegue contra-atacá-lo. Aquele ataque ali foi bem forte, mesmo sendo uma espada falsa. Ele continua dizendo que não vai cometer o mesmo erro de deixar sua guarda aberta, e logo em seguida parte em direção a ela novamente. E ele diz que comparado à dor da morte, essa dor ali não foi nada. Ela então guarda sua espada e agora entendeu o poder dele. Quando ela fala que dessa vez, ele já cai no chão. Ele então manda todos ali chamarem um médico. Ué, cadê toda aquela confiança? Antes da batalha finalizar, hein? Os amigos dele então tentam colocar sua alma de volta no corpo e ele quase foi de base. Mas ela pergunta se ele pode retornar depois da morte. Mas por que ele tá com tanto medo de morrer? Ele só diz que voltar depois de morrer não é o pior. Ele então decide voltar agora, mas ela diz que eles têm que conversar ainda. Ela decide então que aquele cara tem um poder verdadeiramente incomum. E por esse motivo, ela vai fazer uma oferta que só é feita a quem tem poderes bem incomuns. Uma oferta especial do departamento. Ninguém ali conhece alguém que recebeu uma oferta tão incrível assim. A recompensa pode ser dada em dinheiro e pode ser uma quantia substancial. Quando o Protinha pensa em recusar o pedido, ele logo lembra que tá sem verba. E pergunta qual será o pedido. A parada é o seguinte, esse departamento tem detectado vários aparecimentos de torres. E nesse exato momento tem a entrada de uma delas sendo completamente selada. E ela quer que esse cara entre naquela torre e pegue bastante informações sobre ela. Aquela torre é a Torre de Persephone. Para evitar bastante baixa, a única pessoa que pode evitar bastante baixa é ele, Takemichi Yoshito. Geralmente, quando essas torres aparecem, quem faz esse tipo de investigação é a própria federação do governo. Por que dessa vez querem a ajuda do nosso Protinha? Ela continua dizendo que eles já mandaram um pessoal do governo lá. Aliás, 2 grupos de 5. Cara, foram 10 pessoas e ninguém voltou. 0. Mesmo que sejam 10 pessoas, não são 10 pessoas comuns, e sim 10 pessoas do maior departamento do governo. Isso é apavorante. Mas depois que eles enviaram um novo grupo, todos eles foram achados, mortos, bem na entrada. E eles sequer começaram a subir a torre e já foram mortos. E também eles tentaram fugir dali, mas não deram conta. Vocês estão ligados? A entrada das torres é bastante segura, né? Mas aquela ali parece que não é não. Os monstros nunca aparecem nessas áreas seguras. Como é que eles morreram naquela área segura? E mesmo que esses caras estejam todos mortos, os corpos deles não tinham nenhuma ferida aparente. Ninguém conseguiu determinar a causa de sua morte. Essa foi toda a informação do relatório dos corpos que eles receberam. Depois que acharam aqueles corpos de volta, ela imediatamente chamou o grupo novamente, porque se mandasse eles pra lá, provavelmente eles iam de base também. Eles não têm ideia de quando e onde esses caras morreram. Essa torre mágica é completamente diferente das outras torres. Por esse motivo, o nosso Protinha é o mais adequado para completar essa missão. Afinal, ele pode reviver novamente quantas vezes forem necessárias. Ele também tem um upgrade, né? De 3 metros. Ela pede desculpa e diz que não tem intenção de jogar a vida dele num lixo, mas a habilidade dele é bastante especial mesmo assim. Afinal, ele pode salvar a vida de bastante pessoas fazendo aquela missão. E se ele não quiser aceitar a missão pelo governo, que ele aceite por ela. Mas ele nem conhece essa mulher, mas ela é bem bonita, né? E famosa. Ele então dá um leve suspiro e aceita a missão. Aquela torre de Persephone
telefone, no primeiro andar, na área que parecia ser segura, ele tá lá, sozinho, tentando entender por que ele foi pra lá ainda. A única coisa que ele tem que fazer é identificar quem matou todos ali e encerrar esse trabalho e pegar a recompensa, só isso. Yuri já pede pro Protinha não morrer, mas essa é a habilidade dele. Ele então decide sacar o seu item. Mesmo que ele não seja um cara muito forte, agora ele tem uma nova espada, e única. Ele então continua adentrando a torre e observa, no final do corredor, vários monstros. Aqueles são esqueletos, munidos de armaduras e espadas. Mas os esqueletos não tiveram nem chance de atacar aquele cara. No momento seguinte, o Protinha já foi e mandou todo mundo ali de base, bem rápido. Essa espada é bem leve, bem fácil de manobrar, é bem fácil de balançar. Agora ele decide testar a habilidade dela. A única coisa que ele precisa fazer agora é testar a habilidade dessa espada, que ele ainda não fez isso. Mas então ele olha pra cima e vê que tá formando uma espessa névoa roxa ali. Alguma coisa tenta atacar ele. E ele não entende o que é, e já manda sair de perto dele. Agora ele percebe quem foi que matou aqueles desafiantes de antes. Aquela é uma espécie de maldição. O sistema logo avisa ele que em 120 minutos ele vai morrer. Agora ele compreende por que precisaria dele para enfrentar essa dungeon de frente. Aquela condição ali é bastante complicada para caçadores de torre normal, mas não ele que pode morrer várias vezes. Isso significa que todo mundo entrou em pânico. Quando você consegue sair de uma torre mágica, todas as condições e maldições que foram impostas em você são completamente canceladas. Então isso significa que todo mundo começou a correr para fora, e mesmo que eles tenham conseguido chegar até a área segura, a maldição conseguiu matar todos quando eles estavam bem próximos de sair dali. Essa é a única explicação plausível para todos os corpos ali estarem mortos sem nenhum ferimento. A morte foi causada pela maldição, mas dessa vez essa maldição não vai funcionar. Isso significa que depois de absorver aquela maldição, a missão dele vai estar cumprida. Aquela dungeon não deveria subestimar ele tanto assim. Agora falta 18 segundos para ele morrer, e ele tá contando com sua ressurreição. E agora a maldição caiu sobre ele, e ele morrerá, mas infelizmente não pode ser cumprida. Afinal, ele ainda tem a inversão de status, e todos os status dele vão voltar ao normal. Graças àquela maldição, o corpo dele está extremamente melhor, e a névoa amaldiçoada foi para outro corredor. Ele então decide segui-la, mas de repente ela volta. Se continuar dessa forma, nenhum desafiante vai conseguir subir essa torre. Ao invés daquela névoa se dispersar, ela tá ficando cada vez mais concentrada. Ele observa uma sala com bastante névoa e um lago. Aquele lago que tá trazendo toda essa névoa amaldiçoada. Mas então, um poder vem em direção a ele, e ele esquiva no último segundo, causando uma explosão lá atrás. Ele vê então um guardião do portal da fonte amaldiçoada, bem em cima da cabeça dele, grunhindo muito. Aquele bicho parece um goblin misturado com um mago. O bicho então começa a lançar vários poderes em direção a ele, e ele consegue esquivar bem rapidamente. O bicho então começa a grunhir muito, reunindo mais poder ainda da fonte. Aquela névoa que ele reuniu lá em cima começa a dispersar por todo o local. É ele que coordena todo esse ataque. O sistema continua notificando esse cara que agora tem várias maldições sobre o corpo dele. Todas elas são de 120 segundos, mas lá atrás tem um esqueleto prestes a golpeá-lo. O nosso Protinha badass como é, só vira pra trás e finaliza aquele bicho. Agora, ao invés de só um, tem vários ali, chapados, prontos para destruir o Protinha. Ele tá cercado agora. Ele então consegue defender o golpe de um, enquanto o outro golpeia ele por trás. Mesmo que ele não possa morrer, isso ainda dói bastante. Ele cai no chão e começa a perder muito sangue, enquanto o magão lá começa a rir e gritar. Mas inevitavelmente, a sua habilidade é ativada e consegue restaurar completamente o seu corpo, tirando todas as maldições. Ele então consegue matar todos os esqueletos ali de uma só vez, extremamente rápido, dizendo que a maldição daquela torre é praticamente uma porção de HP para ele. Ele então pula bem em cima daquele bichão e consegue partir ele em pedaços. Esse cara ficou igual o Freeza, todo despedaçado. Depois que ele mata aquele cara, ele vê que a fonte trocou de cor. Aquela é a fonte da maldição. Aparentemente sumiu. A história é bem interessante. Esse prota, igual o outro, fala muito, mano. Os capítulos são bem curtos, o que torna um pouco difícil de fazer. Mas qual será o chefe dessa dungeon? Eu também queria ver um pouco mais das habilidades da chefinha do governo.
e bora aguardar os próximos episódios. É nóis, valeu e fui! Voltamos agora para o departamento de desafiantes de Tóquio. Todos ali agora compreenderam o que matou todos aqueles aventureiros dentro daquela torre. Aquilo foi exatamente uma maldição. Agora ela compreende. Ninguém pensava que poderia existir algo do tipo. Ela então pergunta a ele se existe alguma forma de burlar aquela maldição. Ele diz que sim, tem, e com um ar bastante confiante, ele joga uma espécie de poção para ela. Ela pega e começa a analisar. Enquanto ela analisa, ele diz que pegou aquilo lá depois que matou o monstro que surgiu de dentro da fonte. Aquela é uma água purificada, uma espécie de água benta de Perséfone, que dá imunidade a maldições por 600 segundos. Isso é tudo que ela precisa para tirar todas as maldições e prevenir outros ataques. E se eles usarem isso, ele pode conseguir passar aquelas maldições bem facilmente. E bem no terceiro andar, enquanto ele estava olhando, ele percebeu que existia uma fonte de maldição em cada andar. Ali ele já entendeu que tipo de torre era aquela. A parada é o seguinte: quando eles vão subir na torre, eles precisam subir por cada andar e enfrentar cada maldição de cada fonte. Assim, eles vão purificando todas as fontes de maldição e pegando a água sagrada. É mais ou menos assim que funciona. Ela então sorri e agradece pelo relatório. Agora manda o Pix, né, fia? Agora, com todos esses avisos e sabendo exatamente o que aconteceu e ainda tendo como solucionar esse problema, a missão dele está concluída. A torre agora poderá ser aberta para todos os desafiantes de nível normal. A missão dele está concluída. Ela então se levanta e agradece novamente pelo bom trabalho Yoshito Takamichi e manda ele pegar 5 bloquinhos de grana. Ele então fica impressionado, mas ela acha que não foi o suficiente e ele diz que não é isso, ele só se espantou com a quantidade de grana que tem ali na mesa. E depois dali, ele já tá no meio do salão junto com todo mundo. Até pouco tempo atrás, ele era um pobetrão. Agora ele completou a torre de Hermes e ganhou bastante grana e ainda fez uma missão especial para aquela mulher e ganhou muita grana novamente. Mas enquanto ele pensava, ele estava com uma cara muito estranha. Ele percebe que algumas pessoas estão observando ele, dizendo que ele tá com uma cara bem estranha, parecendo que tá com dor de barriga. Mas enquanto ele pensa com o que será que ele gasta essa grana. E alguns dias depois, ele pagou algumas dívidas, fez algumas compras, e a maior das dívidas que ele tinha era a dívida que ele fez ao comprar a pedra que deu a habilidade de ressurreição infinita. Mas ainda sobrou muita grana. Então, ele acabou indo para uma Louis Vuitton da vida e comprou algumas roupas de luxo. Caramba! Um cara agora saiu parecendo... Mano, eu não sei o que esse cara tá parecendo. Comenta aqui embaixo que eu não achei palavra não. Esse cara agora virou rico e brega. As meninas, todo mundo começa a olhar ele diferente na rua. Ele se sente completamente diferente. Enquanto as meninas ali observam e dizem que qualquer um agora pode entrar naquela torre de Perséfone. Elas talvez chamem Yoshito para entrar junto com elas. E de repente, tá lá ele, tentando passar despercebido. Enquanto elas comentam que a água benta é bem importante para lá, ele continua tentando passar batido. Mas com essas roupas bem chamativas, eu duvido que elas não vão te notar. Ele então passa e elas continuam falando. Mas a loirinha percebeu algo de errado e ele já virou a cara. De repente ela tá lá, observando, e vê que é Takemichi Yoshito. Caramba, ela quase não reconheceu esse cara, mas pelas roupas, cê tá doido. Ele continua gritando com ela que ganhou muito dinheiro e não tinha muita coisa pra gastar. Então, ele decidiu comprar algumas roupas de marca. Mas a outra já achou tudo maneirinho, né? Essa menina realmente gosta dele, porque não importa o que ele faça, ela sempre acha ele bonito, gostoso, cheiroso e tudo demais. O amor é cego, né, meus amigos? Eles então decidem parar de falar das roupas ruins dele e chamam ele pra desafiar a torre de Perséfone, mas ele não quer entrar lá, dizendo que aquela torre é bem perigosa. Ela continua dizendo que as pedras mágicas que estão lá foram bastante alteradas pela névoa de maldição, e estão custando uma nota preta. E todo mundo que tem bastante habilidade tá indo pra lá. E olha só, o departamento também emitiu algumas notas bastante peculiares sobre aquele local. E agora todo mundo pode entrar. Daqui a pouco os caras vão estar no 10º andar, certeza. Todo mundo tá subindo bastante rápido daquela torre depois do relatório do departamento. A loirinha diz que ao invés de ele comprar essas roupas brega, ele deveria ajudar os amigos. Enquanto a outra diz que também ficaria bem feliz de visitar essa torre. E ainda mais se for com o Takemichi. Ele então para um pouquinho e pensa. Se eles levar água benta, eles não vão correr risco de morrer. Ele então se anima e eles se preparam para entrar na torre. Mas antes disso, ele vai trocar de roupa. Então trocamos de cena. Aparentemente lá dentro da torre. As pessoas continuam usando água benta, mas parece que estão morrendo ainda. E um ser bem estranho tá bem ali na frente. O cara parece a morte. Na torre mágica de Perséfone, no 10º andar, tem vários esqueletos ali, preparando para mandar de base vários desafiantes de torre. Mas os caras estão conseguindo tancar.
E olha só quem é, nada mais nada menos que nosso querido Takemichi, já mandando de base um esqueletão. O nosso querido Prota tá no nível 16, mandando ver, e a menina ainda continua batendo até palma agora. Ele tá bem fortinho, enquanto a outra continua toda decoradinha. Depois que ele matou vários monstros, ele conseguiu upar de nível, mas só que vocês estão ligados que ele não ganha muito em status depois de upar de nível, né? O nível dele continua bem baixo, e se ele continuar subindo e fazendo torre, as pessoas vão duvidar da veracidade das informações. Afinal, o status dele é bem inferior ainda. Ele pensa que talvez seria melhor subir a torre aos poucos, assim não vai levantar nenhuma suspeita com as habilidades dele. Um sistema agora avisa ele que a água benta vai durar apenas 60 segundos, é melhor se apressar, mas a fonte daquele andar já foi purificada, então talvez eles não sejam amaldiçoados novamente. Ela então saca algumas poções de água benta e manda ele tomar novamente também. O negócio é o seguinte, se ele usar essa poção de água benta e a habilidade de reversão dele for ativada, isso significa que ele vai ser amaldiçoado, então não é melhor ele usar não. E ele nem contou pra ela sobre essa nova habilidade dele, então ele decide contar. Mas antes que ele possa fazer isso, aparece um monstrão bem em cima da cabeça delas. Ele então grita o nome de Yuri, mas o monstro já tá lá, com a mão bem na cabeça da menina. Ele pega a menina e vaza com ela, enquanto os dois ficam olhando, parados, sem reação. O monstro então faz ela de refém, enquanto a neblina continua cobrindo tudo. Infelizmente, aquele bicho pegou ela antes que ela pudesse tomar a poção de água benta. Então, ela foi amaldiçoada pela maldição. E agora ela vai morrer em apenas 120 segundos. Agora lascou. Aquele é um tipo de monstro que consegue amaldiçoar pessoas. E coincidentemente, ele chegou bem na hora que o efeito da água benta acabou. A situação tá crítica, e se eles não se mexerem, Yuri vai de base, porque ela não tomou água benta. A loirinha então, sem pestanejar, já parte pra cima do bichão dizendo que vai salvar ela. Mas aquele bicho é muito forte e carrega uma foice bem poderosa. Ele consegue tancar facilmente todos os golpes que aquela loirinha tá desferindo nele. E com apenas um girar da sua foice, joga ela pra longe. Mas ela é parente de gata também, cai em pé. O nosso Protinha já manda ela recuar, que ele vai cuidar da situação. E parte pra cima do bichão. Ele então dá uma espatada no bicho e o bicho defende. Ele continua desferindo vários golpes naquele monstro, e o monstro continua defendendo todos de uma forma bastante fácil. O nosso Prota não conseguiu encaixar nenhum golpe, não achou nenhuma abertura. Esse bicho não é apenas um bicho, aparentemente ou ele é um boss do meio ou alguma espécie de lord, certeza. Ele então sai de perto do monstro, enquanto pensa que aquele bicho, mesmo sendo extremamente forte, tá focando só em defesa. Até agora ele não atacou ninguém. A loirinha então pede para eles se afastarem, mas mesmo assim fala que tá faltando 90 segundos para a maldição poder finalizar Yuri, enquanto ela pede pro monstro soltar ela e suplica cada vez mais, mas o olhar dele não tá dizendo que ele vai soltar ela não. Ele continua soltando várias gargalhadas e rindo bastante. Aquele monstro, a finalidade dele é apenas brincar com todos ali, certeza. Esse cara é o expurgador de almas. Aparentemente ele tem inteligência. Ele esperou o efeito da água benta acabar e depois atacar todos os desafiantes de torre ali. Assim, ele poderia observar e absorver mais medo ainda de todas as pessoas. Mas o Prota fica um pouco mais grilado, dizendo pro monstro não ser orgulhoso demais e subestimar o seu oponente. O seu oponente agora é Takemichi Yoshito e parte pra cima do monstro. O Prota vai com tudo pra cima do monstro, mas o monstro consegue defender novamente. O monstro continua rindo e o Prota é repelido pra longe. Ele então tenta correr novamente com Yuri, enquanto o Prota pede pro monstro esperar. A loira então decide perseguir ele junto com o nosso Protinha. O monstro então entra num corredor e eles continuam indo de encontro ao monstro, mas de repente lá dentro daquele corredor ele é confrontado por uma horda enorme de esqueletos e o monstro continua rindo, remando os esqueletos subirem para cima de nosso Prota. Aquele esqueleto, além de forte, utiliza maldições e ainda inteligência. A loirinha agora aparentemente ficou com medo. Não é o que parece, mas só que não. Enquanto o esqueleto parte para cima dela, ela consegue finalizar bem facilmente o esqueleto. Ele diz que só tá se aquecendo. O Prota já pergunta se ela consegue continuar e ela diz que sim.
Então, os dois partem para cima dos esqueletos junto com o monstro e conseguem finalizar vários esqueletos ali de forma extremamente fácil. Mas ao invés de ter só esqueletos do tipo guerreiro, tem esqueletos também do tipo arqueiro, lançando várias flechas em direção a eles. Uma das flechas vai em direção à loirinha, mas o Protinha consegue defender. Agora, tá faltando menos de 60 segundos até Yuri de base. É melhor eles se apressarem. O Prota então ativa toda a sua enorme aura avassaladora e diz que vai abrir caminho e matar todos os esqueletos ali de forma extremamente rápida para poder salvar a Yuri, e consegue partir vários esqueletos ali de forma extremamente rápida. Mas de repente cai um item, um anel. Aquele anel dá uma habilidade de efeito de morte a cada 5 segundos, mas aquela habilidade é bem ruim para desafiantes normais, talvez não para o nosso Protinha. Um monstro talvez pensou que ninguém poderia equipar aquele anel, mas não o nosso Protinha. Ele então decide equipar aquele anel e coloca no dedo. Agora, daqui 5 segundos ele vai de base, mas só que vocês estão ligados que o nosso Protinha tem a reversão de efeitos, né? Então, daqui a 5 segundos, ele vai receber cura ao invés de ir de base. Isso é uma habilidade extremamente roubada, tornando aquele anel praticamente poções infinitas de cura de 5 em 5 segundos. Você tá doido? Agora precisa fazer um corta-cura aí pro Protinha, senão vocês não vão dar conta não. Ele então continua destroçando vários esqueletos ali de forma extremamente rápida. E agora ele tá cara a cara ao chefe, com um olhar bem penetrante. Ele diz que vai mandar esse cara de base para ele deixar de ser tão exibido com seu ataque especial pós-Anemos, e lança a cólera de 7 ataques no bicho. Esse ataque funciona assim: cada ataque que ele desfere, com seu poder aumenta mais ainda. Mas se o monstro conseguir interromper algum dos ataques, infelizmente essa habilidade vai ser completamente interrompida. É como se fosse uma sequência de Dragon Ball. Arranca muita vida, mas se o cara conseguir tancar, desviar de uma, já era, fi. Ele continua lançando vários golpes no bicho, dizendo que essa habilidade, quando ele ativa uma vez só, ela entra em cooldown. Tem que usar ela numa oportunidade extremamente boa. Mas nos momentos seguintes, enquanto ele pensa, o monstro desvia e consegue encaixar um ataque de foice bem no Protinha. Enquanto ele cai pro lado, Yuri grita o nome de nosso Takemichi, mas para o azar ou sorte do nosso Prota, a cura é ativada e aquele ataque é curado completamente. Ele então tá lá novamente, desferindo vários golpes no bichão, e o bichão continua defendendo. Ele continua dizendo para aquele bicho que a cada 5 segundos ele tá curando. O bicho parou de rir, parece. E é a primeira vez que eu enxergo sobrancelhas num esqueleto. Ele então desfere um golpe naquele bicho, e o bicho, mesmo tancando, é arremessado para longe. Mas enquanto ele é arremessado, ele começa a rir novamente. Enquanto o Protinha vai para cima, ele consegue achar uma outra abertura e corta o Protinha novamente. Agora, a maldição foi ativada novamente e ele vai morrer. Mas isso era o que o monstro pensava. A inversão foi ativada, junto com o efeito do anel. Agora foi tudo restaurado e ele corta um dos braços do bicho, fazendo assim com que Yuri seja soltada. Enquanto ele finaliza o monstro, ele diz pro monstro observar que cada ataque dele, ele fica um pouco mais forte. E no último golpe, ele prepara toda a sua força total, mandando o monstro para longe de forma extremamente brutal, quebrando tudo ali. Daquele monstro agora só vai ficar lembranças. Ele começa a evaporar no ar, enquanto Yuri permanece caindo. Mas antes que ela possa chegar no chão, ele já tá lá e pega ela no colo. Agora, ela que já era apaixonada no Protinha, ficou toda decoradinha. E ele diz que ela não tá mais ferida. Ela então agradece, enquanto a loirinha já chega lá, dizendo que eles estão se dando bem, um pouco até demais, né não? E já manda eles usarem água benta. Ela então usa a água benta e toda a maldição é anulada. A loirinha não consegue entender como aquele bicho era bastante inteligente ao ponto de esperar a água benta acabar o efeito para poder atacar eles. E depois disso, o sistema avisa o Protinha várias vezes consecutivas que ele vai morrer em 5 segundos. Mas ele logo se lembra que é o efeito do anel. Será quanto tempo que esse efeito vai continuar durando, hein? Foi só ele pensar que a pedra do anel começa a rachar. De lá de dentro, exala um enorme poder, uma aura sombria e roxa. Começa a exalar por todo o local. Mas aparentemente, só ele que tá vendo isso acontecer. Esse anel vai explodir bem na mão dele. Ele então tenta tirar o anel, mas não quer sair. Então, ele pensa que ele vai de base novamente. Mas, de repente, o sistema avisa ele que o anel, ao
alcançou o seu nível máximo e agora foi transformado na sua forma de podridão. A loirinha nem percebeu uma espécie de luz e a outra perguntou o que aconteceu, mas ele só disse que pegou uma paradinha bem estranha. Agora aquele anel aparentemente não tem nenhum efeito. Ele então decide desequipar. Já que Yuri quase foi de base, é melhor eles pararem um pouquinho e recolher algumas pedras mágicas e depois voltarem ao trabalho. Enquanto ela pensa que foi tudo culpa dela, a loirinha já manda ela ficar de boa, que essas coisas acontecem em torres. Mas ela só diz que vai dar o seu melhor para não ser o peso para ninguém e vai coletar bastante pedra mágica. Enquanto o nosso protinha continua bem cansado, Yuri tá todo vapor, matando vários monstros. Agora a loirinha também tá cansada e ela continua a todo vapor. Aquela torre continuou sendo conquistada sem maiores BOs por ali. Aquela torre atraiu bastante gente e os andares de nível mais top foram conquistados de forma bem fácil e bem rápida, porque tinha muita gente ali. Bastou apenas uma semana para alguém achar a sala do boss no 30º andar, mas todavia 9 horas teve um belzinho, né? Depois dali, no departamento de gerenciamento de desafiantes de Tóquio, o nosso protinha tá lá, sentado em uma mesinha. Ele tá observando algumas pessoas falando ali atrás sobre a sala do boss. Aparentemente, aquela sala tá lacrada e ninguém consegue entrar lá dentro. Enquanto ele escuta isso, as duas chegam, dizendo que hoje vai ser o belo dia que eles vão entrar na sala do boss. Mas eles nem conseguem abrir a porta ainda. Mas vocês esqueceram que aqueles ali são os amigos do protinha, né? Ela sabe uma forma bem boa de poder entrar na sala do último andar. Mas ela então manda ele ficar caladinho e cochicha pra ele um segredinho. Um segredinho foi o seguinte: depois que morreu muita gente, teve uma prova de decaimento. Uns esqueletos seguram uma espécie de orbe, aparentemente que controla maldições. O prota continua sem entender nada, mas ela diz que também não entendeu. Então, significa que esse segredo não adianta de nada. Mas Yuri também tem algumas informações. As pessoas dentro daquela torre receberam um anel com efeito de morte, e Yoshito também tem um. Aparentemente, uma pessoa por vez consegue um anel desse. Talvez esse seja um item que possa abrir a porta do boss. Depois que ele matou vários monstros ali, não conseguiu pegar mais nenhum anel daquele. E a frase que aquela guria falou, com a prova de muitas mortes, ergue-se a prova de decaimento. Então, isso significa que... Mas enquanto ele conclui seus pensamentos, Yuri continua pensando e diz que depois que as pessoas colocam o anel no dedo, a sala do boss não abre. Então, Yoshito já sai dali e deixa as duas sentadas, dizendo que vai pra Torre de Perséfone. Provavelmente, o anel que ele tem ali, e já upado, não vai conseguir abrir essa sala, sem dúvidas. Porque ele tem um único anel upado. Aquela é a chave para abrir a porta do boss. É certeza, mas é óbvio, né, filho? Quem mais vai ter a habilidade de ficar morrendo de 5 em 5 segundos? Então, já na Torre de Perséfone, precisamente no 30º andar, eles estão lá. Aquele lugar é bastante peculiar, tem várias escadas e vários lofts ali. Ele pensa que se ele estiver errado, não vai ter muita coisa pra fazer. E talvez possa levar uma surra daquela loirinha. Você tá doido? Tinha outros meios de levar uma surra, né? Por que ele tem que apanhar desse jeito aí? Coisa estranha. Mas ele nunca pareceu um manezão. Enquanto elas continuam pensando, Yuri já pergunta por que ele acha que essa porta vai ser aberta com esse anel. Ele só diz que conseguiu upar o anel porque conseguiu ativar o nível de mortes que tinha bem naquele anel ali. E ele virou um item novo. Mas Yuri já fica sem entender o que? Ele ativou o efeito de morte do anel? Mas Yuri logo se lembra da habilidade que nosso protinha tem de morrer e voltar, enquanto a loirinha pensa que ele está sendo totalmente descuidado novamente. Mas ele pensa que usou só a inversão. Ele não precisou morrer para ativar os efeitos desse anel, mas ele ainda não falou para elas que ele tem o efeito de reversão. Ele continua dizendo que o anel se transformou em novo item, mas não tem nenhuma informação sobre esse novo item. E ele continua suspeitando que deve ter algum motivo para ter um anel sem informação nenhuma e ainda que virou outro item. E aquela pista que ela tem, que vai erguer uma prova de decaimento depois de várias mortes, aparentemente é certeza que essa vai ser a chave para abrir a sala do boss. As duas ali ficam bem felizes que Yoshito tá na equipe delas, afinal, aquele cara tem umas habilidades bem interessantes, enquanto ele tá bem envergonhado. Todas as fichas dele foram depositadas apenas nesse incrível anel, e se ele não conseguir, ele vai ser motivo de piada. Agora eles estão lá, no 30º andar na sala do boss. A loirinha continua tentando abrir a porta, mas a porta não abre, e agora é a vez dele tentar. Ele então vai, com bastante fé, e já manda a porta abrir, levantando sua mão pro alto. Mas a porta não se move na dica. E eles continuam parados lá e ele continua apontando o anel pra porta e a porta continua sem abrir. A parada tá muito estranha ali. Aparentemente não vai abrir, mas de repente o anel começa a
brilhar muito e a porta emana uma aura azul e começa a se mover. E pimba, a porta se abriu. O cara já tava quase chorando. Eles estavam tão focados em abrir aquela porta que se esqueceram do que estava lá dentro. Lá dentro não é um parquinho, é simplesmente a sala do boss. O pau vai cair a folha agora, fi. Esse é o 30º andar da torre. E lá dentro, aparentemente, com certeza vai ter um boss extremamente forte. Bem mais forte do que o boss que eles derrotaram na Torre de Hermes. Afinal, aquela torre tinha apenas 10. Essa daí é o 30º. Talvez esse boss seja 3, 4 vezes mais forte do que aquele. Eles então decidem reagrupar, enquanto lá dentro, uma mão pega ele e manda ele lá pra dentro. De forma extremamente rápida, sem ter nenhum tipo de reação. Depois que ele é arremessado lá dentro pelaquela mão, ele cai e consegue se equilibrar de forma extremamente rápida depois. Ele então manda as gurias não ir pra dentro e a porta se fecha e é lacrada novamente. Infelizmente, depois que ele entrou, não vai poder sair. E lá dentro um portal se forma. E de lá sai uma espécie de monstro bem grande. Mas ele não tá sozinho ali dentro. As duas estão junto com ele. Vocês acham mesmo que elas vão ficar do lado de fora só porque ele mandou? Não, não. O monstro então começa a revelar sua identidade e carrega um cajado consigo. Ele bate o cajado no chão e o teto começa a ser todo iluminado. Aquele monstro é tão sinistro que o olho chega a brilha. Vocês estão ligados naquele brilhozinho do olho do Ais? Pois é tipo isso. O monstro então começa a rugir e gritar muito. Só o seu rugir começa a impulsioná-los em direção à porta. Ele não vai ter escolha, a não ser lutar de frente com esse bicho. Afinal, foi ele que abriu essa porta. Aquele boss continua levitando e indo em direção a eles. Aquele é o sacerdote ósseo ancião. Ele fala umas palavras bem estranhas e um poder começa a ser ativado na sala. Daquele poder surgem uma horda de esqueletos que são seguidores do sacerdote. Esse é um tipo de boss que invoca vários esqueletos, um exército à sua espera. Se ele não acabar com essa luta extremamente rápido, aquele boss vai continuar dropando esqueletos para tudo que é lado. E a única forma de acabar com isso seria destruindo o causador de tudo. Ele então decide ignorar os esqueletos e partir para cima do monstrão. Ele então dá um golpe no monstro que é defendido por uma espécie de magia e arremessa ele para longe, causando uma explosão gigantesca. Ele então cai no chão novamente, igual o gato, dizendo que a defesa daquele bicho é extremamente alta. Mas antes que ele pudesse fazer alguma coisa, um esqueleto tá bem atrás dele. Mas ele consegue defender o golpe daquele esqueleto que estava pulando nas costas dele. Mas infelizmente, outro esqueleto aparece por trás e dá um golpe bem nas suas costas. Ele começa a gorfar ketchup, enquanto outros esqueletos partem para finalizar ele. E agora, essa foi a primeira morte dele. Mal começou a luta e ele já começou morrendo. Com essa morte, foi aplicado um debuff e um buff de 40 na sua defesa. Ele então renasce e começa a matar os esqueletos, mas dessa vez não vai ser extremamente fácil igual das outras. O esqueleto defende o ataque dele. Aparentemente está faltando força. Mesmo que sejam apenas um monte de osso, a velocidade e a força deles estão em outro nível. Um nível completamente diferente dos outros. E ele tá com tamanha dificuldade apenas para aqueles esqueletos. Imagina pro boss. O bicho continua emanando e dropando vários esqueletos na sala ali, continuamente. Apesar do Protinha ter várias vidas, aquelas duas não tem. Os esqueletos então conseguem pegá-lo e manda sua cara no chão, enquanto o bichão chega bem próximo dele. Agora que o Protinha já tá imobilizado pelos esqueletos, o monstro volta sua atenção para as duas garotas ali, que estão cercadas pelos esqueletos, Hiyuri e Mana. Hiyuri então ativa seu cajado, jogando uma explosão de água nos esqueletos ali, mandando vários para longe. Mas isso foi o que ela achou. Ninguém foi para longe ali. Os esqueletos permanecem intactos e gritando muito. Um dos esqueletos ali dá um golpe em Mana e Mana defende, mas aquela defesa não foi muito boa. Agora não tem para onde fugir e elas não conseguem matar apenas um esqueleto. A situação começa a ficar bastante complicada, enquanto o Protinha permanece imobilizado. Se continuar dessa forma, as duas vão de base. Ao invés daquele monstro simplesmente finalizar o Prota, ele começa a torturar ele. Ele pega seu cajado, retira um dos seus braços e ele sente tamanha dor. Ele começa a gritar muito. Os esqueletos ainda continuam imobilizando ele e agora foi sua perna. E
o monstro continua torturando ele, mas ele ainda não consegue morrer. Depois de ser todo devorado vivo, ele finalmente está indo de base, mas infelizmente ainda está sendo extremamente lento. E depois dessa morte horrenda, ele nunca mais vai querer ver um cajado na sua vida. Agora finalmente ele pode morrer, enquanto o monstro diz novas palavras bem estranhas e começa a rir bastante. Os monstros daquela torre gostam bastante de brincar com os desafiantes de torre, né? Depois que foi mandado de base por um cajado e de forma extremamente lenta, ele começa a ficar doido novamente. Na dimensão da morte, ele pensa que se ele não voltar, as duas vão de base. Se não for ele que vai salvar ela, quem será? A habilidade de ressurreição vai ser ativada em 7 segundos, e para derrotar esse bicho, ele precisa salvar as duas. E ele não tem tempo para se desesperar, mas ele continua tremendo bastante e não consegue parar de tremer. Ele então decide apenas usar um teleporte de ressurreição. E pimba, lá está ele. Enquanto Yuri e Mana estão numa situação bastante complicada. Ele então chama a atenção dos monstros, mas ainda está tremendo muito. Ele não consegue sequer se mover de medo. Ah, frouxo. Agora ele já tá até chorando. Enquanto as duas não tem muita coisa para fazer ali no meio do esqueleto. A porta tá completamente selada e aquele monstro é extremamente forte. De repente, a porta é toda explodida, com enorme poder ali atrás. E ele observa que de lá de dentro sai uma pessoa. De lá de dentro entra uma pessoa com uma espada, emanando uma aura dourada. Aparentemente é um cara muito forte. Mas vocês estão ligados que ninguém conseguia abrir essa porta antes, né? Por que ele conseguiu abrir? O cara só disse que não esperava que tinha alguém dentro daquela dungeon. Os esqueletos então voltam a atenção para aquela pessoa. E o boss também. Enquanto o Protinha tá quase chorando. O cara só estrala seu pescocinho e diz que aqueles caras estavam quase indo de base. Ele chegou a tempo. Mas depois que ele finaliza sua frase, os esqueletos estão prestes a finalizar o Protinha, que continua imóvel. E ele só defende com sua enorme espada, mandando de base de forma extremamente fácil aqueles esqueletos. O Prota fica incrédulo que aquele cara é extremamente forte. Aquele é Gogura Okiomi, o rei dos dominadores de torre, dizendo que ninguém vai morrer hoje, numa pose que só os heróis sabem fazer. O dominador rei, hein? Aquele título é dado apenas àquelas pessoas que conseguem mandar de base as torres que têm mais de 100 andares. É um título que é dado apenas para os mais top dos tops, e a chance de ter um ali era bem pequena. Afinal, naquele país do Japão, tinha pouquinha gente. Ele então continua mandando de base os esqueletos e diz que vai conversar depois com o Protinha, depois que ele finalizar esses bichos. É claro, usando um pouquinho de chamas. Ele então apoia sua espada no chão e gira, incendiando todo o local ali e mandando de base vários esqueletos de uma só vez. O boss, observando que todos os esqueletinhos foram mortos, então tenta fugir voando, mas não vai ser tão fácil assim escapar. Ele então mira sua espada no boss e desfere um golpe que pega bem na habilidade de defesa do boss, mas infelizmente não foi o suficiente. O impacto foi tão forte que causou uma enorme explosão ali em cima, enquanto o Prota só observa lá embaixo. Depois que toda a poeira baixa, vimos que o boss ainda continua vivo. O boss então tenta pegá-lo, mas ele só dá um soquinho bem fraco no boss, e o boss cai no chão, e ele diz que o golpe final é do nosso Protinha. O Prota fica sem acreditar que esse cara tá deixando o golpe final pra ele, mas o cara só diz que ele merece, afinal a cara dele tá muito esquisita. E é melhor ele resolver aquela situação, senão ele vai ficar traumatizado pro resto da sua vida. Agora é a vez do Prota brilhar. Ele então agradece enquanto o monstro começa a rir e parte pra cima do nosso protagonista, com seu cajado na mão. Mas o Protinha então dá um golpe no bicho, sentindo agora uma profunda vontade de lutar e derrotar aquele monstro. Todo o seu pavor agora foi completamente evaporado. Agora sim, ele não parece mais um medroso. E depois que o bicho cai no chão, ele dropa o cajado. E o cara já dá os parabéns pra ele, que ele é o mais novo domador de torre, um domador de torre de Persafone. Com essas são duas, mas ele só diz que só finalizou o bicho, e quem conquistou o boss foi ele. Mas o cara só diz que os meios não importam, o que importa é apenas o fim, e a recompensa agora é dada pra quem derrotou o boss. E tudo vai ficar com o nosso Protinha, pode pegar tudo. Aquele cara é um cara bastante legal, hein? Todas as recompensas agora vão pro Protinha, e ele só diz que ele deve usar as recompensas pra ficar um pouco mais forte, enquanto as duas riem. É claro que vai rir, né? Porque o Protinha, se fosse depender dele, você já tinha ido de base, filho. Então continua rindo, ri muito. Aparentemente dinheiro não falta pra esse cara, ele já tem muito. Fama, poder, também não precisa.
ele já tem uma arma bem boa e legal. Então, ele não tem motivo pra ficar raidando as recompensas de ninguém. Ele então só diz pro Protinha se ele quiser agradecer ele, então é só ele mostrar a arma única que ele pode conseguir nessa torre. Que ele tá doido pra ver a arma. É igualzinho da última vez com as duas ali, né? Tava louquinha pra ver a arma. Ele então decide olhar a arma única. Aparentemente ela é arcana, um cajado arcano. Esse cajadinho vai ser bem bom pra Yuri, né? Tomara que ele dê pra ela. Esse é o cajado arcano de Aqua. É um cajado mágico bem interessante. Ele pergunta se o moleque é bom com magia e ele diz que não, enquanto Yuri diz que se é magia, mas antes dela completar a frase, o Protinha já entrega pra ela. Mas ela já começa aquele clichê que não merece ganhar o cajado, que não fez nada e blá blá blá. Enquanto a loirinha diz que também não conseguiu fazer nada nessa batalha, então ela não tem poder pra decidir nada ali. E Yuri continua recusando o cajado, afinal não fez nada pra lutar contra o boss. E daquela vez, elas apenas foram um fardo pro Protinha. Mas o Protinha também diz que dessa vez não contou, afinal ele também não foi muito bom. E se não fosse Kagura, todo mundo ali tinha ido de base. E ele não conseguiu proteger ninguém. Mas a loirinha já diz que pra Yoshito, as duas ali só viraram objetos de proteção, vão mais atrapalhar do que ajudar. Infelizmente, talvez o grupo não possa continuar por mais tempo, mas a intenção dele não foi essa ao falar que não conseguiu proteger elas daquela vez. Aparentemente tem um abismo entre ele e as duas, e ficando cada vez maior. Ele então começa a suar frio, enquanto a loirinha diz que é por isso que as duas devem ficar mais fortes ainda, porque a partir dali eles vão enfrentar torres cada vez mais fortes, mas infelizmente elas têm que enfrentar torres sozinhas, sem depender da ajuda de Yoshito. E depois que conseguirem ficar mais forte, elas vão poder voltar a andar com Yoshito. E por esse motivo, o nosso Protinha pode ficar com esse cajado até ela ficar mais forte. Mas ele então joga o cajado para ela novamente, enquanto diz que é mais um motivo para ela ficar com o cajado. Se ela quiser mais forte, ela deve usar tudo que tem nas mãos. Agora que o boss já foi derrotado, a torre vai desaparecer e eles vão ser teleportados para fora. Os três então começam a ser teleportados enquanto a torre some. O cara então parabeniza o Protinha porque aquele adeus ali foi bem duro, mas ele agiu da forma correta que tinha que ser. Mas ele só diz que tá bem pra baixo com isso. Ele então chama Yoshito pelo nome e diz que ouviu as garotas chamando ele desse nome. E se ele quiser, eles andar junto. Seria bem da hora, hein? Esse cara é bem forte e Yoshito pode ficar bem forte andando junto com esse cara. Até que não é má ideia acompanhar aquele cara, mas provavelmente ele vai precisar fazer alguma coisa. E ele também já foi chamado de chefe do departamento de Tóquio. Ele logo pensa naquela garota novamente. Mas o cara continua dizendo que se chamaram ele até aquele local, só pode ser uma missão bastante complicada de ser concluída. Ele já passou um Persephone só para tirar o tédio antes de ir na reunião. E foi aí que ele encontrou Yoshito, que estava quase indo de base. Mas o nosso Protinha, Takemichi, não entende o que esse cara viu de tão especial nele. Será que foi a ressurreição infinita? Mas só que essa ressurreição não ativou na frente dele. Então, provavelmente ele ainda não sabe. Então, talvez não tenha algum motivo por trás. Deve ser outra coisa e não minhas habilidades. O cara então diz que o motivo é que ele ouviu da Fuyuni que ele é um dominador bastante promissor da nova geração. A geraçãozinha Z, a dele, né? A chefe realmente disse isso? E o cara acena, dizendo que sim, enquanto Takemichi tá bastante surpreso. Afinal, aquele cara tinha dito que escutou o nome dele dentro da sala do boss, mas aparentemente ele escutou o nome dele antes disso. Ele pensou que o Protinha era apenas um cara comum, mas na verdade o Protinha é um cara comum. E se não fosse ele, ele tinha ido de base. Mas o cara só dá um sorrisão e manda um joinha dizendo para ele se preparar melhor na próxima. Depois que ele terminou de matar o boss da torre, ainda falta bastante tempo até a reunião chegar. E ele continua entediado. Ele então chama o nome de Takemichi e pergunta se ele quer fazer algumas compras. Olha só, a roupa dos dois até parece um uniforme. Será que os dois vai virar brega? Não é possível, cara. O cara diz que o rei todo-poderoso dominador vai bancar qualquer coisa que ele queira comprar. Mas mesmo assim, ele vai gastar dinheiro de forma bastante inteligente para poder mostrar para Takemichi como é que se gasta. Ele vai aprender um pouco de educação financeira para poder multiplicar seu dinheiro com o próprio rei dos reis do Japão. Agora sim, Takemichi vai aprender algumas paradinhas bem interessantes. Já no centro de gerenciamento,
lá estão eles. Takemichi de óculos e um cordãozão bem da hora, camisetinha azul, se pá, e o carinha lá também, um pouco mais estiloso. Olha lá o cintão, da Gucci, falei, o cara é zica, pai. Eles então se apresentam pra diretora e ela nem reconhece eles, perguntando quem são eles. Ela só acha eles muito estranhos e não reconheceu de primeira. Mas o perturbado já pega no ombro de Takemichi. Ele diz que se uma pessoa for um dominador rei e tiver bastante grana, a grana não vai significar nada. É inútil se a pessoa não tiver um bom senso de moda fashion. O gosto dele é menos ruim do que Takemichi. Mas quem é que usa uma gravata, mano, com short? Você tá doido? E borboleta? Takemichi então esconde seu colar e bate a mão na mesa, dizendo que ela também não parece nada interessada em moda. Olha só a roupa dela. Provavelmente quando tá em casa sozinha, deve vestir aquelas rouponas de homem. Isso é certeza. Mas ela já fica caladinha, sem dizer nada. Ela então só pega uma revista, e mostra pra eles. A última tendência fashion que a chefe do departamento adotou está entre as 7 mais populares do Japão. E Takemichi já perde perdão. E o cara começa a rir, e muito. Essa é a querida Fuyumi. Ele esqueceu, né? Que além de chefia, ela ainda também é modelo. O cara então pergunta por que ela chamou ele ali, e ela só diz que o motivo é bem peculiar, afinal, aquele cara é o dominador rei. E o departamento de Tóquio vai realizar uma operação de larga escala, e essa operação vai ser realizada no maior lote de magia de canto. Vai ser na Torre de Conquista de Zeus. É a maior torre de todo o país. Ultimamente tem morrido bastante pessoas tentando subir lá, e o departamento não pode deixar mais pessoas morrerem ali sem fazer nada. E as recompensas nos andares maiores dessa Torre de Zeus são bastante peculiares e serão distribuídas entre todos os voluntários daquela operação, desde a linha de frente até a linha de suporte. As pessoas vão ser coordenadas de acordo com suas habilidades, e o nível daquela torre nunca pode ser comparado ao nível de torres normais, nunca. O departamento já pegou a liderança de todo o raid daquela torre, mas mesmo assim, eles ainda continuam tendo um alto número de mortes. Eles não sabem mais o que fazer, a não ser chamar o cara, o Zika, para reduzir bastante o número de mortos ali. Nada mais, nada menos que ele. Poderia ir na linha de frente, assim, minimizar bastante os mortos. Cara, se fosse os dois, ele ia ficar perfeito. Afinal, o grande dominador que conquistou a grande torre mágica de Hefesto na região central é ele, Kagura Okiomi. No estilo, enfim, brinca. Ele só diz: se ele puder salvar algumas vidas, ele vai emprestar todo o seu poder. Enquanto Takemichi tá lá, ouvindo tudo, sem dizer nada e sem ser perguntado nada. Aquele cara tá sobrando ali naquela sala. Mas ele só tem uma condição. Ele vai levar o nosso perturbado Protinha junto com ele, na linha de frente ainda. Ela já concorda, afinal, aquele cara tem habilidade de ressurreição, então tá de boa. Protinha, não tem como você fugir daí não, Protinha. Você vai ser obrigado a ficar forte. Mas tô achando que ele não tá querendo não. Na torre mágica de Proteus, os dois estão lá, já com roupas de batalha, finalmente. O Protinha parece do Luan Santana, né? Olha as calças dele, arrochada. O cara então chama Yoshito pra eles darem uma upadinha dentro daquela torre. Mas voltamos pra conversa de antes. Os dois ainda tem tempo de sobra até iniciarem o raid da Torre de Zeus. Então eles podem fazer o que quiser até chegar o tempo. O cara então pergunta se tem alguma torre mágica pra eles irem, porque o nosso Protinha precisa upar um pouco, né? Antes de ir pras linhas de frente numa torre mega hiper zica. Mas pra começo de conversa, o nosso Protinha não tem nenhuma escolha. Ele vai ter que ir. Mas mesmo assim, ele não entende por que esse cara quer levar ele. Mas ele só quer dar a chance de nosso Protinha ficar um pouco mais forte. E talvez ver aonde pode chegar o potencial máximo do nosso Protinha. Se fosse eu tivesse na posição dele, essa é a única coisa que eu ia querer. Curiosidade. Agora que o Protinha não entende nada. Ela então sugere a Torre de Proteus. Ela é uma ótima torre para upar. Afinal, o nível dos monstros lá é bastante alto. E também tem algumas minas de pedras mágicas. Isso significa que vai ter bastante aventureiro por lá. E é pra lá que eles vão a partir de agora. E também, ele já fala pra Yoshito que vai matar outro boss. Já lá dentro da dungeon, eles estão de cara com o primeiro monstro. Ele então decide ficar paradinho ali, enquanto Yoshito luta com aquele monstro. Takemichi vai pra cima e inicia a luta. Aquele monstro
dá um contragolpe nele que pega de raspão em seu rosto, mas eles continuam lutando e ele continua pressionando o bicho. O bicho defende e ataca, e ele continua pressionando mais ainda, mas de repente o bicho prepara para finalizar ele bem no chão, enquanto ele prepara para pegar impulso, dizendo que aquele golpe deixa aberturas demais e dá uma espadada bem na barriga daquele bicho. Aquela armadura quase cai, mas aparentemente ainda não foi de base. O cara já manda Yoshito tomar cuidado e aquela armadura só joga a lança nele e ele parece que não tem muito tempo de reação. Aquele cara quer ajudar Yoshito, mas ele precisa ver a habilidade dele com seus próprios olhos. Essa sua habilidade de ressurreição. Aquela arma acerta em cheio no peito de Takemichi. Enquanto o cara continua observando, Takemichi é arremessado para longe e cai no chão, com a arma enfincada em seu peito. Mas nos momentos seguintes, quando a armadura estava prestes a pegar a arma novamente, Yoshito aparece e arranca o braço daquele bicho, dizendo que aquele golpe de antes doeu bastante. E agora ele vai mandar de base essa armadura. Enquanto o perturbado vê que aquela é a ressurreição infinita e Takemichi é imortal. Esse cara é o único capaz de acompanhar ele. Porque não pode morrer, só por isso. E agora que aquela armadura perdeu a arma, não tem chance de vencer o nosso protinha. Mas isso é o que ele pensa, né? Então, aquela armadura começa a exalar um poder de sua mão e lança bem no peito de Takemichi. Morreu falando como sempre, é típico desse cara. E foi de base. E agora, a inversão, o debuff e o buff foi aplicado. 16 pontos de técnica. Essa já é a segunda vez que ele morre pro primeiro monstro. E também a segunda vez que esse bicho perfura o coração dele. Ele então parte para cima do monstro e o monstro defende, já com um braço completamente novo. Ele continua dizendo que vai mandar esse bicho de base e não vai deixar barato, afinal morreu 2 vezes consecutivas. Essa torre aí não é brincadeira não. O monstro então consegue repelir Yoshito e no ar consegue contra-atacar com vários golpes, mas Yoshito continua bloqueando os golpes de forma extremamente rápida. Ele não consegue acertar um só golpe crítico nesse monstro, mas de repente ele observa lá no fundo um poder vindo em sua direção. Ele então esquiva por pouco e vê que apareceu mais. E várias estacas vêm em sua direção, e ele esquiva das duas. Se já estava difícil, agora piorou. Esses monstros estão praticando bullying com ele. Ele então começa a se esquivar dos bichos e começa a contra-atacar, utilizando sua espada única. Mas os monstros continuam pressionando ele mais ainda. Ele tenta então achar alguma abertura, mas o monstro consegue desviar. Ele então continua atacando e desviando mais ainda. A situação continua bastante crítica, e se as coisas continuarem assim, ele vai morrer novamente. Mas agora, o perturbado monstrão decide intervir. Afinal, ele já cansou de ficar observando. Se fosse eu, ia deixar ele morrer mais um pouco. Ao menos até ele dar conta de derrotar esses bichos aí. O cara mal chegou na batalha e já arremessa todos ali com um só golpe, mandando de base, de forma extremamente forte contra a parede. Ele então vira para Yoshito Takemichi e diz que o poder dele é extremamente interessante, mas agora é a vez dele de mostrar todo o poder verdadeiro dele. 2 monstros ali partem para cima dele enquanto ele espera. Ele então ativa um poder de fogo em sua espada e queima os 2 monstros ali, provocando uma explosão de chamas. Caramba, esse cara é muito forte. Ele só se vira para Takemichi e diz que estava planejando se exibir um pouquinho, mas inevitavelmente os bichos evaporam bem rápido com um só golpe, mesmo que ele esteja se contendo. Mas o Protinho já fala para ele que não precisa se exibir muito. Ele já notou que esse cara é muito forte, mas o Protinho entendeu errado. Ele queria se exibir de outra forma. Ele queria lutar desesperadamente pela sua vida, como o Protinho estava fazendo antes. Quanto mais esse cara fala, mais a situação fica bem ruim pro lado dele. O Protinho fica mais grilado ainda. Durante a luta dele com os monstros, aquele cara olhou pro Protinha e percebeu que ele estava lutando desesperadamente pela sua vida. Mas infelizmente, o Prota não vai dar conta daqueles argumentos. E o cara diz que tem outras oportunidades de mostrar toda a força dele. E agora eles vão novamente retornar à missão principal. E de acordo com aquela perturbadinha, Fuyuni, tem uma pedra mágica ali bem grande, bem na frente ali. E uma pedra mágica de mana cristalizada. Os humanos gostam bastante dessas pedras, mas não são só os humanos que gostam delas. Os monstros também. Porque
porque eles podem absorver pedras mágicas e ficar um pouco mais forte com elas. Por isso que a área de mina sempre aparece vários monstros e de dificuldade um pouco mais complicada. Então, a missão principal deles é achar os monstros fortes e mandar eles de base. Ele então chama Takemichi e os dois partem. Lá naquela mina, tem alguns mineradores minerando, bem tranquilos. Mas no momento seguinte, uma pedra começa a se mexer. E olha só, ela tem 2 olhos, bastante perturbadores. Mesmo que seja uma mina, aquela mina tá pior que um pé de jabuticaba carregado na época. Aquele lugar tá recheado de pedras mágicas. Ele nunca tinha visto algo parecido. Aquele é o 25º andar na área de mineração de pedras mágicas. O perturbadão já entende que nosso protinha nunca tinha vindo em uma área de mineração. E ele diz que sim, e a última vez que ele tinha visto tanta pedra mágica foi quando ele foi vender no departamento. Só com aquele tantinho de pedra, ele já conseguiu quitar todas as suas dívidas e ainda guardar um bom dinheiro. Se eles conseguirem minerar um pouquinho de pedra ali, eles vão ter grana pro resto da vida, mais 10 gerações deles ali. Ele então decide começar a minerar, mas o cara tem que estragar os planos de nosso prota. Afinal, se desse para ficar rico com aqueles minerais, ia ter bastante gente minerando ali. E pelas roupas deles, eles não parecem ser extremamente ricos. O protinha para, observa e conclui que é verdade. O cara continuou dizendo que se tem muitas pedras mágicas incrustadas num local só, o poder delas é muito menor, porque quando pedras mágicas são formadas e blá e começam a aula, elas competem por magia que está ao seu redor. E por isso, quanto maior a quantidade, menor a qualidade. Mesmo que ele consiga pegar bastante pedra, ele não vai conseguir bastante grana. Independente de ser pouca grana ou não, as pessoas ainda vão vir aqui minerar. Afinal, tem gente de todo tipo de classe. Mesmo que tenha mineradores ali, precisa de segurança, né? Quem faz a segurança é o departamento de defesa. Ele que posiciona alguns aventureiros de forma bastante estratégica para proteger aquela mina e não deixar ninguém ir de base ali. O dinheiro é pouco, mas é bastante seguro. Enquanto ele observa algumas meninas ali que aparentemente acharam uma pedra das maiores. Elas estão bastante motivadas a achar alguma pedra bem grande também. Enquanto ele observa que elas parecem bastante com as amigas dele. Ele tá sentindo falta, né? Yuri Mana. Ele levava uma vida bem solitária, mas ele já era acostumado com isso. Depois que ele experimentou ter amigos, agora ele tá sabendo o que é solidão. Mas antes ele não era solitário. Ele tinha só solitude. É bem diferente de solidão. Mas de repente, o cara aparece novamente dizendo o nome dele com um sorrisão bem interessante. Achando que ele tá encarando aquelas meninas. Tá querendo chavacar elas, né? Garotão. E se ele quiser, ele pode dar uma ajudinha. Mas o Protinha já acha que esse cara tá bem chato. Não tá querendo pegar ninguém não. Mas quem é chato ali é o próprio Protinha mesmo, né? O cara então tem uma ideia. Ele pergunta qual daquelas meninas ele tá afim e nosso Protinha não diz nada. Mas logo em seguida, a perturbadinha tem um pressentimento que tem alguém falando dela. O cara então se lembra das 2 meninas que estavam com ele e diz que as 2 são bem bonitinhas. Será que é a loirinha ou será que é a moreninha, hein? Qual delas? Ou então ele esteja interessado só na Fuyuni. Ele então pergunta qual das 3 ele tá interessado. Enquanto as 2 lá longe estão sentindo que tem alguém falando delas. Mas aparentemente elas estão no meio de uma luta. O Protinha só manda ele parar de besteira. Afinal, ele não tá querendo ir ali pra pegar a mulher. Ele tá querendo ali pra treinar. E nada mais. O perturbadão então aponta o dedo pro Protinha e diz que ele ainda é um virgão. Enquanto as 3 meninas já saem dali. E observam que tem mais cristais. E aqueles ali estão bem grandes. A guria então começa a minerar. Mas quando ela bate no cristal, ela vê que ele é bem mais duro. E ela chega a machucar a mão, coitada. Aquele é o cristal mais duro. Ela já tentou minerar na face da terra e não entende por que esse cristal é tão duro. Mas do nada, aquela pequena montanha de cristais começa a se mexer e uns olhos vermelhos começam a encará-las. E o Protinha nota e o bicho começa a ficar cada vez maior, cada vez mais grande e já está em pé. As 3 garotas começam a correr e o monstro já tá lá no chão, rugindo bastante. O monstro então taca vários cristais em direção às meninas e elas tentam correr, mas logo em sequência caem no chão. Enquanto os cristais estão vindo, a única coisa que elas podem fazer é ir de base. Mas antes que elas pudessem ir de base, o Protinha tá lá na frente, defendendo elas de todos aqueles cristais. Depois que termina sua defesa, ele pergunta se elas estão bem e agora já podem vazar dali. As 3 ali ficam toda decoradinha que agora ele é o salvador, né? Ganhou o coração de mais 3 e agradecem. E já pegam vazados, não deu tempo nem de pegar o zap. Mas
Essa defesa não foi como ele esperava, né? Ele só vai de base novamente. Essa foi uma das mortes menos doloridas que ele teve, afinal, ele conseguiu salvar alguém no processo. Enquanto ele termina de morrer, ele continua pensando que algum dia ele vai ser bastante forte, igual aquele perturbadinho, que vai conseguir salvar todas as pessoas e ainda soltar um sorriso bem maneiro. Quando o monstro vai pisar nele, ele continua pensando que ele quer ser como Okiomi-san. Depois que ele tiver subido várias torres mágicas, conquistado tudo, tiver ganhado bastante grana e dinheiro não for mais um problema, qual será o próximo objetivo dele? Ele não tem uma resposta muito boa, mas ao ver o que aquele cara é capaz, Okiomi salvou ele na torre de Persephone. Ele quer ser um aventureiro igual ele, que salva todo mundo, com um sorrisão no meio do rosto. E pimba, ele morreu novamente. E agora, como penalidade, recebeu menos 34 de inteligência. E a inversão confirmou para 34 mais de inteligência. Cê tá doido? E para chegar no nível daquele cara, ele vai ter que morrer muitas vezes. Mas ele vai conseguir, com muita habilidade e experiência. Tá bom. Tradução: daqui 1 bilhão de mortes, tu consegue. Ele tá determinado a focar cada vez mais e mais no seu treino, ou seja, cada vez mais morrer mais e parte pra cima daquele bichão. O monstro só observa ele, enquanto ele vai com tudo, dizendo que agora, se ele morrer, vai mandar o bicho de base junto. Ele então dá uma espadada no bicho, mas aquele bicho é extremamente duro e não faz nada. Aparentemente, a motivação dele foi reduzida bastante depois desse golpe. Ele então procura por Okiomi e Okiomi sumiu, mas ele está lá, evacuando toda a mina, dizendo que vai levar todos para uma área segura. Mas todos aqueles aventureiros ali são guardas e não podem simplesmente fugir. Mas ele só diz que ele vai cuidar de tudo e vai ser o responsável por todo mundo ali. Ele continua dizendo que o parceiro dele vai cuidar de tudo, mas o Protinha não tá com a cara muito animada não, enquanto o bicho continua mandando mais pedras mágicas em direção ao Protinha. O Protinha consegue bloquear algumas e ativa logo toda a sua velocidade, mas antes que ele pudesse chegar no monstro, um cara então chama o nome de Takemichi e ele para no caminho. E o cara só diz que ele tem inteligência. O cara pensou que ele ia dar uma dica ou algo do tipo, mas no meio de uma luta ele tá zoando o Protinha. O Protinha ficou bem griladão. E o cara diz que não é isso, que ele só tá falando pro cara ser um pouco mais esperto. Porque se a pessoa tem alguns pontos um pouco mais do que a média de inteligência, é só prestar atenção nos movimentos do bicho. E também pode descobrir o segredo que esconde toda a dureza daquele monstro. Afinal, é certeza que deve ficar visível com a pessoa inteligente. O cara então vai embora e decide deixar o monstro com ele. Ele então começa a ativar toda a sua inteligência e começa seus cálculos na sua cabeça. Status escala com magia e tudo que possui poder mágico, enquanto o monstro continua observando ele. De acordo com as regras daquele mundo, quando você aumenta seu status, você também aumenta seu poder mágico. E também aumenta o número de magias poderosas que você pode soltar, se você for um mago, é claro. E também você pode manipular um pouco de poder mágico. A penalidade da morte já deu bastante upgrade de inteligência para ele, mas talvez não seja o suficiente para usar a magia. Ele então continua observando seu sistema e a inteligência dele atingiu o limite. Bom, ele agora tem habilidades comuns, sentido mágico 1, manipulação de magia 1, tá tudo disponível ali. Aquela habilidade sentido mágico torna um pouco mais fácil perceber o poder mágico ao redor. E também a manipulação de magia consegue pegar um pouco do poder que no seu redor. É como se fosse uma reunião de poder de uma Genkidama ou algo do tipo. Agora ele tem habilidades relacionadas à magia. Ele então para e pensa um pouquinho que naquela outra vez que ele morreu, ele recebeu inteligência. Ele então decide usar sua habilidade sem hesitar e ativa o sentido mágico 1. E vê que tem uma espécie de névoa roxa no monstro, em todo o corpo do monstro, mas ele não consegue controlar direito essa habilidade. Ele então decide se concentrar um pouco mais e percebe que aquele monstro está protegendo todo o corpo, um casco mágico. É por esse motivo que ele é extremamente duro. Ah, então agora ele achou. Ele então percebe os cristais que também estão protegidos. Enquanto ele observa o monstro começa a grunhir muito. E ele observa agora que o monstro está reunindo mais poder ainda das pedras mágicas. E se ele não cuidar muito, ele vai de base. O monstro então começa a disparar vários poderes ali em direção ao Prota e ele consegue desviar de todos. Mas o impacto é tão forte que só pelo vento ele é arremessado para longe. Agora ele pode ver o casco mágico daquele bicho, mas ainda não significa nada. Afinal, ele tem que achar alguma forma de poder ter o poder suficiente para derrotar aquele bicho ou tentar achar sua fraqueza. Agora sim,
toda a casca ficou bem estável, depois que ele entrou em contato com a magia que estava ao redor dele. Ele então percebe que aquela é a abertura que ele precisava e parte em direção ao bicho, dizendo que agora vai mandar o bicho de base, com apenas um ataque. Ele observa que a concha que defende o bicho está instável por um período bastante curto de tempo. Essa é a brecha que ele precisava para desferir um ataque. Então, ele só precisa de um único golpe em um ponto bastante crítico com toda a sua força e vai conseguir destruir todo aquele casco mágico. Ele então continua destruindo todas as pedras mágicas que estão em seu redor para poder desestabilizar mais ainda a mana daquele bicho. O bicho então continua destruindo mais e mais o local ali, tentando acertar ele, mas não está conseguindo. O Prota está conseguindo desviar de tudo e no meio do processo continua destruindo mais e mais cristais. Agora dessa vez o monstro ativa sua habilidade de cristais e lança vários em direção ao Prota, mas ele já está em outro local, destruindo mais cristais ainda. Ele continua destruindo vários cristais de forma extremamente rápida e o monstro continua atrás dele. Agora ele olha para trás e observa. Toda a mana daquele local está bastante bagunçada, mas o monstro está pulando e cai bem em cima dele, mas ele já conseguiu desviar por pouco. Ele então ativa sua manipulação de magia do nível 1 e o poder daquele local é conduzido até o seu corpo, reunindo bastante poder ali. Ele então consegue formar um casco no seu próprio corpo e esse casco é conduzido até a sua espada também. Agora sim, essa é uma habilidade bastante interessante. Agora ele parte em direção ao monstro e dá um golpe nele, mas ainda não foi forte o suficiente para quebrar todo o casco daquele bicho. Aquela coisa tá bastante dura ainda, porque ainda continua revestida com todo aquele poder mágico. Isso é um problema, hein? Ele então vai para longe novamente e decide usar o seu poder Possanemos. Ele então ativa o Florescer, a habilidade única da espada Shinebuster, enquanto o monstro continua atirando mais cristais mágicos em direção a ele. Ele consegue repelir todos e agora ele vai combinar todos os 7 golpes e a cada ataque o golpe dele vai ficar mais forte ainda. Talvez ele consiga quebrar esse escudo agora e parte para cima do bicho. E depois que ele tiver adicionado mais e mais poder, o último golpe, ele vai reunir toda a mana naquele local em um único golpe, com toda a sua força e ainda multiplicada por 7. O monstro então pega alguns cristais, agora bem maiores, e taca em direção ao Prota. Mas diferente das outras vezes, dessa vez ele consegue cortar aquele cristal de forma bem fácil, enquanto diz que não tem muita pressa, afinal ele ainda continua acumulando mais e mais magia. Ele então avança na direção do bicho, dizendo que agora vai devolver aquele ataque, enquanto o bicho continua reunindo mais magia. O bicho então lança aquela magia em direção a ele, mas ele consegue desviar de todas, e quando ele está bem próximo do monstro, ele desaparece. Ele pergunta pro monstro se ele vai poder desviar aquele corpo redondo dele daquele ataque agora. Mano, esse cara absorveu tanta energia. Eu falei pra vocês que era comparado ao Dikidama, que o ataque final dele sofreu uma transformação drástica, transformando toda a energia daquele local. Um cara tá tão brilhoso que tá parecendo até um sol. O cara observa e diz que aquele cara é bem melhor do que tudo que ele tinha imaginado sobre ele até agora. Enquanto o Protinha tá lá dizendo que vai destruir o núcleo daquele bicho, junto com a casca, com um só golpe, e acerta o monstro em cheio, provocando uma explosão enorme ali dentro daquele local. A casca e o bicho, tudo ali é partido ao meio, de uma forma extremamente quente, mesma coisa que um vulcão. O impacto é tão grande que ele é arremessado para longe, e o corpo daquele bicho explode. Ele então cai no chão e observa que tem alguém olhando ele, e lá está ele. É isso aí. Os dois então se cumprimentam, joinha, né, pá? O Protinha só pergunta se todo mundo tá bem, e o cara diz que sim. Enquanto as 3 ali já estão gamadinha no Prota, né? É só ele salvar alguém que todo mundo fica gamadinha nele. Ele só dá um sorrisinho pras meninas e diz que foi bem tranquilo derrotar aquele monstro. Um assunto ali foi resolvido e agora elas podem voltar a farmar. Mas só foi ele calar a boca que a parede se quebra toda em cima dele. E um monstrão pega e engole ele antes que ele pudesse fazer alguma coisa. Esse cara não gosta de ser humilhado, mas inevitavelmente sempre é humilhado. Agora lascou. Até o perturbado ficou preocupado. As meninas ali começam a ficar bastante apavoradas. Afinal, o salvador dela foi de base. Mas antes que elas pudessem perceber, ele já tá lá novamente. Aquela coisa é terrivelmente grande. Como é que é o nome daquele Pokémon lá? Charmander? Parece uma cobra. Esse é o Aniquilador de Aço. Aquele bicho quebrou a parede e apareceu de repente. Ele nunca podia imaginar que um bicho ia sair de dentro da parede. E aparentemente, monstros que podem fazer esse tipo de coisa não são monstros comuns. Mas quem falou, Protinha, que você ia enfrentar monstros comuns aí?
Enquanto ele observa aquele monstro, o monstro encara ele. O perturbadão, dominador, segura sua espada, enquanto o monstro parte pra cima do Protinha. Mas logo em seguida, um cara já defende o prota daquele monstro, dizendo que aquele monstro é realmente formidável. Então ele vai lutar a sério. Ele então ativa as chamas de sua espada, ativando o calor escaldante. Ele finca a espada no chão e ativa o fluxo de fogo, queimando aquela cobra. A chama é extremamente forte, mas infelizmente as chamas não fizeram nada naquele bicho. Não teve efeito algum. Vocês estão ligados que esse bicho é de aço, né? Então é um inimigo formidável para esse cara que usa fogo. Ele decide parar de usar as chamas e agora ele vai usar força bruta e parte para cima do monstrão. O monstro também não vai deixar barato. Ela abre sua boca e tenta dar um bote naquele cara. O bote foi certeiro, mas pena que não acertou nele. E ele já tá lá em cima, batendo a espada nela. Mas aparentemente não deu certo também. Ela então tenta dar o bote nele novamente e ele usa a cabeça dela como impulso, dizendo que não vai ser tão fácil assim devorar ele. Enquanto algo naquela cobra se levanta e de lá de dentro sai um gancho. Mas vocês achou que só é um? Não. São vários ganchos ali que tentam agarrar aquele cara. Os ganchos continuam tentando agarrar aquele cara e aquele cara continua desviando e indo cada vez mais para longe dos ganchos. Mas os ganchos não estão indo somente no Perturbadinho, estão indo também em Takemichi. Nosso Takemichi não é tão forte igual esse cara e um dos ganchos vai em direção a ele. Enquanto o Perturbadinho manda o nosso Takemichi desviar, mas não teve jeito, né? Ele foi de base novamente. E essa morte aí doeu, hein? Mas graças a essa morte, ele vai obter um pouco mais de habilidade. E agora crava sua espada bem no olho da serpente. A serpente começa a grunhir e joga ele para baixo. E ao cair, ele é pego pelo herói. O cara pede desculpa e diz que ele morreu por causa dele. Mas o Protinha só diz para ele relaxar. Afinal, isso não é muito importante. Enquanto a cobra continua grunhindo mais ainda. Eles ainda não derrotaram completamente aquele monstro. O monstro agora tá descontrolado, começa a bater em todo o local, quebrando várias pedras ali. E agora tenta abocanhar eles. Mas aquela área que eles estão ali é uma área segura. Então, quando o monstro entra em contato, uma espécie de barreira de choque se ativa. E o monstro é completamente eletrocutado. E isso é o que acontece quando o monstro tenta avançar numa área segura. O monstro então começa a ir para longe. O prota já acha que aquele monstro tá pensando em alguma coisa. Mas então o monstro entra dentro da terra. E olha só a ideia desse bicho. Ele tá indo pros andares de baixo. Agora lascou. Os aventureiros mais fracos ali vão ir de base se eles não puderem impedir esse monstro. Mas o Perturbadinho tá determinado a não deixar esse monstro chegar até lá, enquanto o monstro continua descendo. Eles têm que matar esse bicho antes dele conseguir alcançar os perturbados. Cara, a história tá ficando cada vez mais interessante. As torres estão ficando cada vez maiores e os monstros estão ficando um pouco mais tecnológicos e horrendos. Aquele penúltimo parece uma bola. E esse último uma cobra. Qual será o outro, hein? Aparentemente, eu senti que o Protinha tem uma feição um pouco mais especial com aquela menina de blusinha azul. Vocês também sentiram, rapaziada? Ele só não fala, mas sente. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. É nóis, valeu e fui!